Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yas, estou aqui com a minha parça... Cris Paiva. Cris Paiva, e hoje a gente vai conversar com a delegada Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Falei certo? Certíssima. Tá? Não só isso, ela é muito mais coisa que a gente acabou de descobrir aqui Exatamente, agora. Estamos um pouco chocadas. Hoje é tudo, por favor, com licença, me desculpe, obrigada, tudo já de antemão já. Tudo bem formal, assim, porque estamos aqui com uma pessoa que tem várias áreas aí bem desenvolvidas. Estou até assim com um pouco de medo. Então. O que é, Vitão? Você tá devendo, então. Tá devendo? Tá devendo, né, Cris? É isso? Olha só, antes de começar o episódio, bem-vinda, delegada Muito Raquel. obrigada. Mas eu que estou com medo, né? Porque eu que não estou no ambiente assim que eu estou acostumada. Todo tecnológico, tô adorando tudo isso aqui. Gostou da estrutura? Muito, muito. Achei muito legal. Ela trouxe até um presentinho pra Uma lembrancinha pra vocês. Um presentaço. Vamos falar disso já também. Ó, antes de começar, a gente tem alguns recados. Se você quiser mandar mensagem pra gente, pergunta, sugestão de pautas, qualquer comentário, você entra agora em venuspodcast.com.br e por lá a gente tem o limite de 15 mensagens pra ler aqui ao vivo durante o programa. As primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5... 600 Sparks. Se você quiser também fazer uma propaganda, anunciar seu perfil no Insta, anunciar sua loja e tudo mais, 5.000 Sparks lá na plataforma você compra e também você pode assistir o episódio por lá, tá bom? É isso. E se você estiver assistindo pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e você vai ganhar um sub grátis todo mês. E você pode ofertar este sub gratuitamente para algum canal que você goste. E você gosta do Vênus, que eu sei. Então você vai dar este sub para a gente, porque você não vai gastar, a gente vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz. Exatamente. Você quer ter um canal de cortes do Vênus? Você pode, não precisa pedir autorização no direct pra gente já tá autorizando aqui. Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes que está na descrição. Priorize, Lolo! Eu olhei de você, Priorize-o. Priorize o nosso canal de cortes, mas você pode ter o seu também, desde que você siga uma regra. Espera esse episódio acabar. Sabe, não é tão difícil. É uma regra. É uma regrinha só. Ela vai falar de várias. É isso. Ela vai falar hoje aqui de várias. Você tem A uma. gente tem uma só pra você. É isso. E hoje nós estamos aqui com o nosso parceiraço iFood. Então a gente já vai... Cara, eu amei esse negócio. A gente ganhou Sério. um kit, na verdade, com várias coisas. Inclusive Tem esse cooler inflável. Olha né? que É incrível. tipo um cooler, não é? É, assim, ó. Aí você bota o gelinho aqui, tá? Fica na piscininha aqui, ó. Delícia, hein? Brasil. E esse boné? Gostosinho, Não. tipo iFood. Cara, incrível. Olha Tudo. E hoje o iFood tá aqui com a gente no Vênus. Cris, a gente vai querer uma comidinha japonesa, hein? Bora, Que a gente pede tava lá. conversando aqui, a Peraí. delegada Raquel escolheu o japonês. Então, e a peraí. gente vai de japonês. Sim. Então, bora. Você quer pedir o quê? Um combo? Um combo. É isso? Uhum. Então, bora lá. Aquele que a gente deixou pré-escolhido. Né? Boa. Salmão. Isso, salmão. Também pedi esse. Tá bom. Ah, tá aqui, achei. Tá, vocês tinham mandado Tá no grupo, né? Tá pré-selecionado. bom. Aham. E se você quiser nos acompanhar nessa quase janta aqui, é só você pegar o seu celular, apontar pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. E é um QR Code personalizado do Vênus. E você vai baixar o iFood. O seu primeiro pedido com o nosso cupom, que é Vênus20, vai sair a R$20. E isso engloba muitos pratos, viu? Tem comida japonesa, tem esfirra, tem hambúrguer, tem açaí, tem de tudo, tá? Pede com a gente. Boa. Valeu, iFood. Pediu um negocinho pra mim também. Você sabe que outro dia eu vi a galera comentando no Twitter falando assim... É muito louco que eu fico com a minha comida aqui em casa esperando chegar a comida das meninas pra comer junto com Eu elas. vi, ela marcou a gente. A pessoa fica com vontade, né? Maravilhoso. Mas é isso mesmo. Pede daí, a gente pede daqui. Daqui a pouco a gente come todo mundo junto. Exato. E a gente tem também a surpresa do dia, que é o nosso emblema. Olha só. Ah, que Ai, que fofo! lindo! Ele é animado. Um emblema animado. Ai, Olha lá, do que Sindipesp. lindo. Muito legal. Ai, que coisa mais linda. Coração, pra quem que eu mando? Essa sua fofo. câmera aqui, mas muito fofo, né? Gente, eu amei. Eu posso ter depois isso aqui? Claro, Claro. você vai ter Ai, acesso. amei. Quem que fez, então? Esse foi o Pixel. Foi o Pixel. Valeu, que Pixel. Coisa
fofa. Muito legal. E qual que é o código do O emblema? código pra resgatar hoje é tiro neles. Tiro nele. Tiro neles, gostei. Ó, você vai acessar venuspodcast.com.br e lá você vai criar o seu perfil. Criando o seu perfil, você vai poder colecionar os De emblemas... batonzinho, você viu? De Olha, batonzinho. de vermelho. Colecionar os emblemas do Vênus e o código desse é tiro neles e você tem 24 horas pra resgatar. Muito bom. Não perca, ok? É Muito isso. legal. Gostei. Todos os recados dados. É nosso primeiro emblema animado. É verdade. Ficou Muito muito legal. brava. Ficou muito Ficou fofo. muito legal. Nossa, eu amei. Com o Muito emblema da legal. Sindipesp, do Sindipesp e Não, é tudo. que não teve como, pô. Eu ia colocar outro título pro emblema de hoje, mas você entra no Instagram dela, só tem ela atirando um monte. Falei, pô, vai ser tiro neles. Não tem como. É que ontem eu estava atirando, tava treinando. Tava? É, ontem eu estava. Muito Vamos legal. falar sobre Vamos, tudo, vamos. tudo. Mas antes da gente entrar nesse papo mais específico, a gente aqui no Vênus costuma querer saber da trajetória anterior, né? sim. À profissão que tem hoje. Então conta um pouquinho, você sempre quis estar nessa área desde criança? Como é que era? Sempre. Mas antes da gente começar a falar, eu posso dar lembrancinha pra vocês? Claro, Lógico. por favor. A Como é gente que nega presente? Ama convidados que nos trazem presentes. Olha, é uma lembrancinha. Vocês vão ganhar em primeira mão, porque ainda a gente não fez o lançamento. Mentira. Como a gente vai conversar com o tempo, fui a primeira mulher a assumir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo em 30 anos, né? Desde o início, desde da fundação. Aí eu contratei 2 historiadoras para fazer o resgate dessa história do Sindicato dos Delegados, só que a gente ainda não teve como lançar o livro por causa da pandemia. Sim. E aí é uma xícara para um Ai, a cafezinho gente quentinho ama. de manhã, mousepad e Não acho que... Ah, e tem acredito. também um brochinho. Um broche, uma caneta, Gente, perfeito. que incrível! Uma caneca, ó lá, do Sindipesp também. Nossa, eu vou... É muito cuidado feminino isso aqui, né? Eu vou me É. achar da carreira policial. Acho que eu vou sentar assim na minha muito. casa, com isso daí a galera vai falar, nossa, ela é delegada. Eu vou falar, sim, A gente dá uns toques, né, femininos Sim, em alguns sim. aspectos. ó lá. E a capa vermelha, né? Uhum. Até porque o símbolo do delegado de polícia do distintivo é vermelho. Então também tem tudo a ver. A gente fez uma capa vermelha. É esse aqui? Não, esse é do sindicato. Eu trouxe Tá. o símbolo, tá na minha bolsa. Depois eu mostro. Aquele cheiro de livro novo, maravilhoso, que acabou de ser impresso. Bom, então, pra Obrigada. responder... Imagina. Incrível, muito lindo. Ah. Muito lindo mesmo. Muito bom gosto. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá feliz. Eu tenho orgulho de mulheres, assim, que são poderosas, que são, sabe, pioneiras, que são, assim, igual a gente, né? Eu quero me incluir aqui. Então, eu adoro. E quando vocês estavam brincando, ela vai prender. Eu gosto de prender homem. Mulher não. Mulher a gente dá uma folga ali. Homem que não pode fazer nada, né? A mulherada a gente... Não. Passa Porque- um pano. porque nós, como mulheres, estamos o tempo todo sendo questionadas, sabatinadas, um erro nosso é um erro fatal. Então, nós, com as mulheres, temos que ter aquela famosa sororidade. Porque os homens já fazem isso com a gente. Então, vamos fazer isso ao contrário. Não, claro que eu não tô colocando guerra de sexo aqui, mas eu tô fazendo uma brincadeirinha. Então, a gente já tá num ambiente que o tempo todo as mulheres, elas são colocadas na vitrine e são julgadas e pré-julgadas, né? Então, vamos tirar esse papel de nós mulheres. As mulheres, a gente vai prender homem, até porque a criminalidade maior é praticada por homens, né? A gente sabe muito bem disso. É a maioria dos crimes, Dos de maneira crimes, geral. De maneira geral, sim. Bom, por que eu quis ser delegada de polícia? Desde pequenininha, a minha formação foi uma formação, minha educação foi uma educação, assim, muito... se você faz, o seu irmão vai fazer. Então, desde pequenininho, eu e o meu irmão fomos praticar artes marciais, fazer esportes. Quando eu fui fazer balé, ele ia chorando, apanhava, mas tinha aqui também. Então, era uma coisa, assim, muito... Meninos e meninas vão fazer a mesma coisa. Ele fazia também Fazia balé? chorando, batia a cabeça no chão, não queria ir, mas ele ia... Ai, dá dó, mas eu tenho essas lembranças dele. Ele ia, chegava lá na classe, ele era pequenininho, ele falava que estava com dor de barriga, ficava no colo da professora de balé a aula inteira, mas ia arrastado. Mas Porque seus pais tinham essa coisa de... O que um vai fazer, o outro vai fazer também. Uhum. Então, a gente já teve essa educação, né? Desde pequenininho. O meu pai era da Marinha Mercante, morreu já antes de eu ser delegada de polícia, há mais de 10 anos, 12 anos. E a minha mãe é educadora física, formada em educação física. E nisso a gente nunca teve um contato direto com polícia. Nunca tivemos policiais, tradição na polícia. Até porque eu sou da primeira geração de imigrantes, né, aqui no Brasil.
família japonesa e família italiana. Então, a gente não tem muita tradição aqui no país, porque viemos muito, né? Não tem nem 80 anos os imigrantes. Meus avós... Seus avós? Meus avós vieram já adultos para cá. Tanto da parte paterna como materna. E aí foi, talvez, claro, que eu acho que o meio que a gente é educado forma também a nossa personalidade, é inevitável. Então, a gente foi formando aqueles gostos, né, e etc. E aí, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu tinha certeza que eu ia ser médica. Falei assim, eu vou fazer medicina, tenho certeza absoluta, vou ser médica. Mas pra quê? Qual era a área? Medicina legal. Eu queria ser legista. Aí eu, 10, 12, quando eu cheguei com uns 15, 16, que daí a gente consegue raciocinar um pouco mais, né, o porquê das coisas, eu falei assim, qual que é o principal intuito da medicina? É salvar vidas. Não é você estar lá após uma morte para verificar o crime. O que eu poderia fazer a mais, né? Ser delegada de polícia, investigar crimes. Então, quando eu pensei, e o que deu start foi um filme que eu assisti, Questão de Honra, vocês já viram? Com Tom Cruise e Demi Moore? Questão de pera, honra. calma. É bem antigo, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 45, ou seja... Eu Eu não tô lembrando do nome. Na cidade aí. Eu tô lembrando do nome, não tô lembrando direito a história. Questão de honra. Eu não vou sei até- se tem no... Eu não sei se tem no Netflix, eu não sei. Mas é um filme que eu já vi umas 4, 5 vezes. Mas enfim, eu tava no segundo colegial, fui assistir esse filme, saí do cinema Se e achar falei, aí, me mostra. quero ser delegada de polícia. Não tinha nada de delegado de polícia ali. Eram advogados que estavam investigando um crime na Marinha ou no Exército Americano. E eu falei, eu quero ser delegada de polícia. A capa é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aí Essa mesmo. aqui, né? É isso aí mesmo. Eu não tô lembrando do enredo do filme, mas ok. Mas ela é sensacional no filme. Tom Cruise também. E aí eu falei, quero ser delegada de polícia. E estudando melhor, eu fui vendo qual é a principal função do delegado de polícia, né? O delegado de polícia, eu vou tentar falar sem tecnicidade, sem juridiquês aqui. O delegado de polícia, ele ampara, ele faz um anteparo da legalidade da justiça como? Eu não sou obrigada a prender todo mundo. Eu tenho que fazer o crivo de se aquele que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia realmente ele é merecedor de uma prisão em flagrante. Ou ele é um suspeito. Então, assim, você faz justiça muitas vezes com aqueles que estão sendo conduzidos até uma delegacia e, na realidade, ele não praticou o crime. Ele está sendo injustiçado. E é muito mais difícil você não prender do que prender. Para você não prender alguém que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia, você tem que fundamentar de diversas razões o porquê você teve aquela convicção. E aí eu fui pensando, mas aí não foi fácil, não. Fiz faculdade de Direito, fiquei... Mas você não é de São Paulo. Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, por causa do meu pai, que era da Marinha. A gente foi para Santos, eu tinha 1 ano e meio, fui para Santos. Aí eu vim fazer faculdade aqui no Mackenzie, com 18 anos. Eu vim aqui. De E direito. daí fiquei de Direito no Mackenzie. Para ser delegado, há necessidade, sim, de ser formado em Direito, de ser bacharel em Direito. E estudando na faculdade, eu falei, não, eu quero. Eu me identificava com a medicina legal, com direito penal, processo penal. Eu ficava fascinada com criminologia, então. Por isso que eu falei no começo que eu queria fazer psicologia, né? A mente criminosa é fascinante, assim, para você... Porque não existe uma explicação. Pensava em ir pro lado forense, assim, de... Sim, sim. Não, mas quando eu estava na faculdade de Direito, eu já sabia que eu queria ser delegada. Então, eu até estudava mais essas matérias, porque eu já sabia que eu queria ser delegada. E aí eu fui vendo que não é só querer, né? Aí eu queria ser delegada, só que eu tive que estudar 5 anos. Full time para passar no concurso. Amarguei diversas decepções, derrotas, como a gente fala, nas reprovações. Prestei concurso para delegado de polícia no Brasil inteiro. E cada reprovação, você se sente... Aí você fica com aquela síndrome de impostura. Será que eu tenho capacidade mesmo? Será que eu continuo nesse objetivo? Será que não é melhor eu desistir? Será que é o meu caminho? Fora tem o nosso julgamento, com a nossa capacidade, que a gente não tem nada palpável enquanto você está estudando, a não ser a aprovação. E se essa aprovação não vem, você não tem sentido continuar estudando. Vira concurseiro, né? Porque você não tem aquele resultado imediato. Então, você não sabe se você está indo no caminho certo ou não. Imagina 1, 2, 3, 4 anos e você fala assim, e se eu nunca passar num concurso, né? Quantas vezes você reprovou? Nossa, incontáveis. No Brasil inteiro. Prestei concurso de delegado Rio Grande do Norte, Florianópolis foi um dos mais traumatizantes, eu vou já até falar. Zerei em constitucional, eu achando que eu sabia direito constitucional, aí eu mudei estratégia.
Brasília. Nossa, prestei no estado de São Paulo, eu só fui ser aprovada na 3ª tentativa aqui no estado de São Paulo. Então eu fiquei... O que você acha que mudou, que virou a chave para você ter passado? Não. O principal fator foi resiliência. A cada derrota, né? Aquela decepção, aquela vontade de largar tudo, eu respirava e falava assim, não. Família, a minha mãe, no caso, foi determinante, porque ela falava, você tem o respaldo aqui da família. Eu tive o respaldo de poder só estudar. Então, eu não precisava nem sustentar a minha família, nem me sustentar. Então, eu tinha o respaldo da família, que foi fundamental. E determinação, resiliência. A cada negativa, você tinha que ver o que você errou para ter uma estratégia diferenciada para uma próxima vez. Que eu aposto que tem muita gente que tá ouvindo que tá nessa situação. Ou Claro. prestando vestibular há muito tempo e não consegue, ou prestando OAB e não consegue, ou Sim. prestando concurso mesmo e já tentou vários anos e pensa, meu Deus, eu vou desistir, eu não sou capaz. Sim. Então, qual dica que você deixa aí pra galera? Nós somos protagonistas da nossa própria vida. Ninguém vai determinar o que você vai ser da sua vida, senão você mesma. Então, passar num concurso, ele não avalia a pessoa mais brilhante ou mais inteligente. Avalia a pessoa que conseguiu, com aquele espaço de tempo, adquirir aquele número, o conhecimento do conteúdo programático, que é imenso, para conseguir retratar ali naquelas 4, 5 horas de concurso, né, de avaliação. Então, ter estratégia, ter técnica e, principalmente, não desistir. Resiliência. Eu vi um vídeo do Joel J. Sabe quem é o Joel J? Nossa, eu amo o Instagram dele. Joel J, te amo, venha para falar com a gente no Vênus. Ele é maravilhoso. E eu vi um vídeo dele outro dia que ele falava assim, você pode decidir fazer o que você quer ou não decidir fazer o que você quer, né? Tipo, decidir não fazer o que você quer. Tudo bem. Mas a consequência é sua. Então, assim, você pode tomar as rédeas da tua vida ou terceirizar. Mas a consequência não vai ser de terceiros, vai ser sempre sua. Então, Nossa, lindo, perfeito. faça, né? Porque você vai sofrer a consequência. Ou você tomando a rédea, ou você deixando na mão de outro. A consequência é na tua vida. Então, escolha que consequência você quer. A que você mesmo faz ou que o outro faz, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui na mão de outro que o Vitão, por favor, abra minha água, que eu não consegui. Eu abro aqui. Minha mão tá tentar. cheia de creme. Vamos ver se eu consigo. Deu. Nossa, em um segundo, sabe? Não, É sobre abriu, isso. Eu ia falhar também. Obrigada. Mas é maravilhoso isso. E quando a gente vê que o que é muito difícil também lidar psicologicamente é com julgamentos externos, né? Porque eu já estava formada, quando eu comecei a estudar, eu tinha advogado um período, eu advoguei... esqueci de falar isso. Então, eu me formei com 24 anos, advoguei até os 30. Advoguei. E quando eu resolvi... Um bom período, né? Na área civil. E quando eu resolvi com 30 anos... Foi 30 anos, em 2006. 30 anos. Eu resolvi estudar para concurso. Imagina, as pessoas... Nossa, com 30 anos, com essa vidinha... Você não tem vergonha de estar com uma mochilinha nas costas indo estudar? Você não tem, né? Tipo, você não tá ganhando dinheiro, você não é produtiva. Então, aqueles julgamentos externos que não nos interessam, contaminam. Então, o que eu fiz? Eu retirei essas pessoas de forma a não me contaminarem. E não projetarem as suas frustrações numa pessoa que estava lá com a mochilinha nas costas, com 30, 31, 32 anos, estudando. De manhã até a noite. Então, era assim, aquelas pessoas que faziam isso, querendo ou não era para ajudar eu a construir aquele meu sonho. Era para me desestimular, né? Sim. Era para falar... Já escutei até de uma amiga... será que você... Eu estava estudando há uns 2 anos e meio, quase 3. Será que você não está no caminho errado? Você já parou para pensar que, de repente, você não é capaz de passar no concurso? Tenta um concurso mais fácil. Nossa. Ou vai, sei lá, ter um plano B da sua vida. Então, assim, você lida com pessoas que querem e acham que têm o direito de optar. Porque quando você faz alguma coisa que é desconfortável para outras fazerem o que você está fazendo, você causa um desconforto na própria pessoa que, de repente, não tem aquela determinação de estar E a com coragem. 32 anos na cara, com uma mochilinha nas costas, estudando sem ganhar dinheiro, né? Então, ela fala assim, como é que ela tem coragem de fazer isso? Então, é melhor vamos desestimular, porque...
a pessoa que falou isso pra mim não era realizada profissionalmente. Às vezes é inconsciente que É, ela te é uma projeção, desestimula, uma né? projeção. E às vezes, não é nem que a pessoa é infeliz, mas às vezes ela acredita que o modelo de felicidade dela é o único. Mas essa que eu Né? tô falando especificamente, Então, ela não é- era feliz. Ela não conseguiu ser aprovada no concurso que ela queria. Olha ela o foi, pedido que chegou ela aí. ela foi aprovada num concurso inferior como assistente daquilo que ela queria. Então, realmente, neste caso que eu tô falando, ela não tava... É porque às vezes a pessoa se confunde um pouco com o que é felicidade pra mim, com o que é o conceito de felicidade, Isso, né? Então, assim, de repente, pra determinada pessoa, o ideal não seria isso, mas pra você foi. Então, Sim. por que eu vou te desencorajar de uma coisa porque essa coisa não serve pra mim, Sim. né? Se todo mundo for podcaster no Brasil, ninguém é médico mais. E aí, Exatamente. quando eu ficar doente, eu me consulto com quem? Com o Monark? Né? Eu preciso de um médico. Eu preciso que outras pessoas Ele vai façam falar outras pra coisas. você, não vá ao médico. Não vá ao médico. Não, mas é isso. A gente precisa de outras pessoas fazendo outras coisas. Então, se você teve coragem disso, que bom, né? E que bom que outras pessoas estão fazendo outras coisas. Então, acho que sempre é importante encorajar o outro. Só pra lembrar a galera que o nosso pedido já chegou aqui. Se você está aí e ainda não fez o seu pedido, se você nunca usou iFood, aproveita este momento, porque nós temos o nosso código maravilhoso. O nosso QR Code animadinho está aqui no canto da tela, Vitão. Deve Está? estar. Ai, eu acho ele tão lindo. Então, mira o seu celular no nosso QR Code agora e aproveita, porque você tem R$20 no seu primeiro pedido. Aproveita, pede já, que o dela já chegou, o meu não chegou ainda, que eu pedi de um lugar diferente, mas daqui a pouco chega e aí a gente come. É isso. Tô desembalando aqui, mas Olha, bonitinho. Lindo. muito fofo, né? Qual que é o seu pedido, delegada? Ai, eu pedi um combinado. Então De esse salmão. aqui deve ser o seu. Deve E ser. esses 3 são os meus. Ai, esse combinado aqui é o seu. Ah, muito obrigada. Que bonitinho, iFood. gente. Muito fofo. Achei muito fofo mesmo. E é shoyu que fala? É, shoyu. Ah, tá. Cada um fala de um jeito, né? Porque eu escutei você falando shoyu. Eu falo shoyu. E aí, onde estávamos, então, em você estudando aqueles anos todos, com um monte de gente falando para que não dá certo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, aí o que aconteceu? Quando eu passei para São Paulo, no concurso de São Paulo, eu passei concomitantemente em Minas Gerais. Então, é natural, né? Quando você já sabe... Só um segundo. Pedrinho, pede pra alguém lá embaixo trazer um potinho pra poder abrir o... Ah, é? Obrigada, meu amor. Desculpa. É, só a porque interrupção esse- é que quando é. chega a comida, a gente tem que lidar com tudo É. aqui. Sim, continue. Então, e aí eu vi aquele sonho chegando perto, porque eu passei em São Paulo, aí passei em Minas Gerais, aí eu fui fazendo os 2 concursos de forma concomitante. E aí Você eu foi tive fazendo os dois fui. ao mesmo tempo. E aí eu tive a opção de escolher São Paulo, que é a cidade que eu tenho. A cidade não, o estado, né? Que eu tenho a minha família, meus amigos. Aí eu falei assim: não, vou ficar em São Paulo. Claro, o meu sonho principal era ser delegada da Polícia Federal. Só que nesse período de 5 anos não abriu o concurso para delegada da Polícia Federal. E quando você passa no concurso, você se sente realizada, né? Afinal, polícia é polícia. E aí, na academia de polícia, eu já estava concluindo a academia de polícia, abre o edital para a Polícia Federal, eu já não tinha nem mais pique de retomar Começar os tudo estudos. de novo. Não dava. Daí eu falei assim, eu vou ser delegada de polícia, vou fazer o melhor que eu posso como delegada de polícia aqui no estado de São Paulo. Mas essa sua determinação veio desde pequena, né? Porque você falou que quase se formou no balé clássico e também você é faixa preta em taekwondo. E contramestre de capoeira. Vocês estão vendo isso? Tá fácil pra vocês? Porque pra gente aqui não tá. Não tá. Ah, Não, aí eu acho que tudo daí que é você mais... pegava pra fazer, Era, você ia até o fim. foi o condicionamento, né? A rigidez da educação do lado japonês. Afinal era a minha mãe japonesa, meu pai italiano, mas quem educa, não sei hoje. Hoje não, meu irmão tá educando o filho dele da mesma forma que a minha cunhada. Eles estão dividindo. E a minha cunhada fica muito brava. Quando ela vê os pais falando, nossa, o Marco é tão legal, né? Ele ajuda na criação. Ajuda não, ele é pai. Ele tá fazendo o papel dele de pai. A criação é igual. Exatamente. Ele está criando. Mas na minha época, 45 anos atrás, a educação vinha toda da mãe, claro, e aquela rigidez da educação japonesa, faz uma coisa, vai concluir, não existe desistir, O tem foco, que fazer né? o melhor que você pode, não é suficiente, nunca tá bom, tem que puxar mais, então... Você acha que aquela isso mais te educação. ajudou ou mais te botou uma pressão, assim... Eu não tenho como ter uma interpretação a respeito do se foi melhor ou pior.
Eu não sei se o meu lado competitivo foi fomentado pela minha educação ou se só foi solidificado. Então, eu não tenho como saber. Pra mim, é muito bom porque eu adoro ambiente de pressão. Quando eu tô sendo desafiada, eu tô sendo colocada em pressão, em xeque, eu tento me superar, entendeu? Eu não sou daquela pessoa que, eu não quero mais nada. Não, eu falei assim, agora eu vou conseguir. Então eu vou tentar 10, 20, 15, 100, 1000 vezes até conseguir fazer aquela situação. A gente tá vendo até nas Olimpíadas agora de Tóquio a determinação dos atletas japoneses, né? Pra ela poder colocar E eu vi a Simone Biles lá mostrando o quão psicologicamente a pessoa pode atrapalhar tudo, né? Em relação a isso. Ela foi muito corajosa. Eu achei ela muito corajosa e ela deu uma lição de atletas de alta performance, por exemplo, que mais do que o corpo, eles são colocados psicologicamente muito no limite do limite do limite. É algo assim, e a gente viu também, em contrapartida, a Raíssa, de 13 anos, dançando antes de competir. Super sem tranquilona, pressão. e lá assim, pá, e dançando. E a gente falava assim, gente... Ela se divertia, entendeu? Ela se divertiu. Ela, assim, não é... ela não tem noção do que... Não, ela tem noção, só que aquilo pra ela é... Não tem aquela pressão. Exato. O psicológico ali, maravilhoso, né? Quando a gente vê o psicológico, ela não tava com aquele peso nas costas. Eu sou a melhor, eu tenho que provar que sou a melhor. Não. Isso vem muito da família dela, acredito eu. Mas acho que de criança, né? As crianças da criação. Não, ela como criança também, ela tem aquela coisa de ser... Aquela situação de ser mais leve, né? Do que a gente... se autocobrar. A gente tem que aprender muito isso, Ninguém né? tava cobrando dela uma medalha, porque só dela já tá ali, já era já um é marco, lindo. entendeu? Exato. E eu a conheci quando ela era pequena e conheci a família dela. Conheceu? Que a gente foi gravar o programa da Eliano Famoso da internet. Eu vi no seu Instagram. Sim. E foi muito legal. Mas uma coisa que eu reparei na família dela é que eles não pressionavam ela pra nada, pra fazer nada. Então, ela não tava nervosa, ela tinha o quê? Uns 8 anos. Ela não tava nervosa até chegar na hora da gravação. Quando foi pra começar a gravação, ela começou a ficar um pouco nervosa. Mas o pai dela falou, se você não quiser, o papai fala por você. Porque ele entrou com ela, né? Se você não quiser entrar andando de skate, você não precisa. Se você não quiser falar com a tia Eliana, você não precisa. E ela entrou andando de skate assim, Foi deixando ela solta. Ficou soltíssima. Ele falou, se você errar, não tem problema. Então, desde aí eu já percebi. Que foi a forma como ela foi criada. criada. Forma como ela foi criada. Mas eu achei a Simone bravíssima em priorizar a saúde mental dela acima dos jogos, sabe? Acima do desempenho dela enquanto atleta. Porque... Ela abriu um olhar para algo que as pessoas tendem a não querer olhar. Todo mundo vê o desempenho físico dos atletas e a gente não vê. Até a gente que tá assistindo, né? A gente não vê o quão psicologicamente a pessoa é colocada à exaustão. Muito mais do que fisicamente. Sim. Eu vi algumas pessoas falando contra ela, contra a decisão dela, de como isso fosse um sinal de fraqueza, de como em outras Olimpíadas, outras atletas se arrastavam até o pódio. E isso não é vida, isso não é... Esporte é sinônimo de saúde. Isso é contra totalmente o que o esporte prega. Contra a saúde mental e física dos atletas. E sem contar que, assim, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Se pra outra, naquele momento, fazia sentido ela se arrastar pra ir até o pódio, pra ela fez sentido, porque por uma realização pessoal, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, e ela fez... Que ótimo e maravilhoso que ela tenha feito. Mas não dá... aquilo que a gente estava falando, o modelo de felicidade não é o mesmo para as pessoas. Não tem como. Tem gente que é muito feliz trabalhando muito. Tem gente que é muito feliz trabalhando o mínimo e ficando mais tempo livre. Cara, qual que é o modelo? Não tem modelo. O esporte é garra também. Dar o sangue também, mas saiba os seus limites. E quem disse que essa decisão dela também não trouxe pra ela uma carga pesadíssima pra ela carregar de cobrança, de julgamento, né? Então, assim, beleza, a outra fez ali um esforço momentâneo e foi aplaudida depois. E ela fez a decisão contrária. Ela tá sendo extremamente cobrada porque não teve... Então...
Não requer muito mais força dela, então, Eu pra achei lidar ela com isso, né? extremamente corajosa e é algo que a pandemia nos deixou também expostos a um problema que muitas vezes a gente não prestava atenção, que é o problema de depressão, de suicídio, psiquiátrico real. E quando a gente fala que o psicológico é algo é a situação mais importante para a gente determinar as nossas atitudes e ações, a gente tem, por exemplo, a polícia, o policial, todos sabem, né, que o estresse que o policial fica na sua atribuição, porque o policial é policial 24 horas, ele não sai, ele não tira a roupa, agora eu não sou mais policial, ele é obrigado a atuar diante de um crime, mesmo no seu horário de lazer, com a sua família, etc. Ele não pode se eximir da sua obrigação, do seu juramento. E eu não sei se vocês sabem, a gente tem um índice de suicídio dos policiais que chega a ser 5 vezes maior do que quando o policial está em confronto na sua atividade. Na atividade policial. Então, é um dado alarmante do índice de suicídio nas carreiras policiais. Não Morre só... menos policial em combate do que A por proporção tirar é a de própria vida. 5 vezes os policiais se suicidam. É 5 vezes maior do que quando ele está lá em confronto. Então, é algo alarmante não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Então, a situação... E isso é pela pressão. Pela pressão, pela cobrança, pelo estresse. Você é um escudo, você é um anteparo entre o crime e a sociedade. Você está ali para ser o escudo real. Você vai lá em diligências, você vai cumprir mandados. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu agora esses dias, né? No cumprimento de um mandado de um feminicida, o policial foi morto. Vocês viram isso nos noticiários? Não vi. Eu não vi. Eram 2 policiais. A Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas já vou falar um pouquinho. Vamos lá. Tem A Polícia oportunidade Civil... de falar tudo que você quiser. Ai, que bom. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela está abandonada. Os governos que passaram ao longo desses mais de 25 anos não priorizaram a segurança pública da população do Estado de São Paulo. Isso a gente sabe. A gente sai na rua temendo ser vítima de um crime. Seja um furto, seja um roubo, seja um estupro, a gente tem medo. E quando o governo anuncia, diminui o crime em São Paulo, ele pega os índices de homicídio. Ora, ninguém sai. Hoje eu estou com medo de ser vítima de um homicídio, a não ser se for o meu caso, que eu sou vítima de um stalking aí, depois eu falo pra A vocês. gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente sai, não é temendo ser vítima de um homicídio. A gente tem medo de ser vítima de um latrocínio, que é a morte porque estão te roubando, de um roubo, de um furto e etc. Então, quando a gente vê a manipulação de dados, a falta de investimento do governo na estrutura da segurança pública, a gente tem um déficit de policiais, de quase 14 mil policiais, que é um déficit muito maior do que tínhamos há 20 anos atrás. Não houve o acompanhamento do crescimento populacional como houve uma diminuição da polícia. A gente tem, no estado mais rico da federação, os piores salários pagos aos policiais, de todas as carreiras. A gente tem também... São Paulo é o pior salário para policiais. O estado que mais arrecada, o estado mais rico. Mamãe falou disso. Falou, né? O primeiro é o Amazonas? O primeiro é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Porque ele falou de algum estado, que eu não lembro agora, que ele falou, nossa, até tal estado que tem uma arrecadação baixíssima tem um salário maior do que... Rio Grande do Norte, Paraíba, qualquer estado. A gente está no último. Acre, a gente está no último ranking. E quando a gente percebe que a Polícia Civil, que tem a atribuição de investigar, combater crimes, não tem estrutura, o que a gente percebe? Que os governos estão deixando de lado a população. Deixa a população à mercê do crime, não é? Sim. Quando um governo sério não estrutura aquela polícia, ele não é sério. Ele está querendo deixar com que a criminalidade ganhe a conta da população e a população fique refém e à mercê. E é isso que a gente sente. A gente sente isso e, claro, o policial, ele trabalha com uma viatura com pneu careca, com um armamento que falha ou obsoleto, ele não tem a forma, não tem as condições de trabalho adequadas e tem a cobrança, tem a necessidade de trabalhar no lugar de 4 ou 5 policiais. Tem toda aquela responsabilidade, então, claro, tem uma hora que o policial, ele explode, ele não aguenta mais.
Fora que ele chega em casa depois de dar o sangue e não consegue pagar as contas do final do mês. Então é uma situação realmente E aí vai fazer alarmante. bico de segurança. Exatamente. Isso é muito grave. Porque quando ele trabalha e ele faz dupla jornada, ele não dorme. Sim. Ele trabalha e vai fazer bico. Trabalha e vai fazer bico. Acorda, Não trabalha dorme. como polícia e de madrugada como segurança. Sim. Aí e pior, Então muitos piora a policia- qualidade de vida Não, totalmente da pessoa. completo. E muitos policiais são mortos justamente nessas horas que eles estão fazendo bico. Por quê? Porque eles não têm o aparato daqueles companheiros do lado, policiais, junto ali no combate, no confronto. Ele tá lá sozinho fazendo um bico. Então, são essas horas também que os policiais perdem suas vidas, infelizmente. Essa é a sua luta enquanto presidente do sindicato? Sim, como presidente do sindicato, a primeira, uma das nossas principais pautas é que o governo, ele olhe para a segurança da população do estado. Quando a gente exige estrutura para poder trabalhar, é para que a população não fique 10 horas ali numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando a gente fica lá 10 horas, quando a gente chega numa delegacia com barata passando no chão, com cheiro de urina e fezes numa delegacia, com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão. A gente chega numa delegacia, a gente é maltratado, não é? Já vê a estrutura da delegacia, não é uma estrutura acolhedora. Se a gente vai numa delegacia, não é para comemorar nada. É porque a gente já está numa situação extremamente de estresse, ou fomos vítimas de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa. Aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando para fazer um BO. Não tem policial para te atender. As instalações são insalubres. Então, o governo está pensando o quê com a população? O que o governo pensa ao tratar a população dessa forma? Então, é algo assim que não dá para compreender. E quando a gente vê propagandas maravilhosas mostrando que a polícia é maravilhosa e mas graças a alguns policiais, inclusive o seu primo, Hussein, maravilhoso, em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando o crime as de stalking ameaças, contra você, as ameaças de morte, de estupro, de esquartejamento. Seu primo em Vamos menos de falar 24 sobre horas. isso, que eu cheguei aqui e falei, meu primo te mandou um beijo, né? Aquele policial também. Dela, quem que é seu primo? Eu falei, o Hussein. Dela, meu Deus, não só seu primo, mas ele que fechou o meu caso, né? Sim. De stalking. Como Sim. foi isso? Que ela foi ameaçada de ser decapitada, de ser estuprada e morta. Conta, foi esse ano, é muito recente, Foi esse né? ano, foi esse ano. As minhas redes sociais são abertas. Eu tenho os canais também para poder falar com todas as pessoas, tanto o site, a minha rede social, Facebook, Instagram, etc. Tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens, né? De forma direta, eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu estava no sindicato dos delegados, lá no sindicato, uma secretária recebe uma ligação e ela acha muito estranha a ligação. Ela fala, doutora, tem uma situação muito estranha aqui, eu posso passar para você? Eu falei, o que é? Tem uma pessoa querendo ser sindicalizado, só que ele não é delegado, e ele começou a falar umas coisas meio viajando e tal. Ou seja, ele ligou pro sindicato. Aí eu fui falar com ele, aí eu falei assim, oi, você quer o quê? Fui começar a perguntar. Quando ele fala assim, eu quero ser sindicalizado, como é que eu faço? Eu quero ser policial. Falei assim, olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala, você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone, fui ver em todas as redes sociais quais eram as mensagens. Aí eu vi, desde novembro, ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim, muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial. Meu marido conhece o Hussein. Aí falou, já sei, quem é a melhor pessoa lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada do DEIC. Aí vamos já falar, a gente foi Que na stalking delegacia. foi configurado como crime, né? Só que esse ano. no meu caso não era. Porque Ainda foi não tinha sido? Não, foi dia 1º de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim, foi promulgada a lei. E no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. E nisso, a polícia, de forma muito eficaz... Aí eu parabenizo o Hussein, na pessoa do Hussein. Beijo, Hussein. E ele nem me contou isso, pra ver. Ele foi, Quem assim, é bom, humilde, né? quem é não bom, precisa falar. Não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Também presidido pela doutora Maiara. Tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, eles identificaram tanto a residência... como endereço, a pessoa acha que internet você fica de forma anônima, não fica, você tem muito rastro ali na internet, já identificou de pronto. Só que eu me deparei com um probleminha.
Um probleminha que antes, fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, eu não podia perceber. Como vítima, eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. A Polícia Civil, de forma muito eficaz, em menos de 24 horas, identificou. Relatou toda aquela situação para um mandado de busca na casa deste criminoso, porque, inclusive, foto de arma e de foice ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o Poder Judiciário deferir a ordem, porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito. Claro. E é salutar que seja assim. Para a gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então a gente não poderia ir na casa sabendo tudo desse criminoso sem uma ordem judicial. Sim. Mandado de busca e apreensão. Somente indo para um programa de televisão puxando a orelha do Poder Judiciário, falando que se eu que tenho completa noção do sistema de justiça criminal estou como vítima e tenho que ficar 3 meses aguardando um mandado de busca e apreensão, imagina as vítimas como estão desprotegidas. De violência doméstica, as vítimas, mulheres de qualquer crime, até homens, mas assim, crimes de ameaça, qualquer outro tipo de crime. Se não tem o aparato do sistema de justiça. Você ficou 3 meses ali vulnerável. Digamos que assim, eu não sou uma vítima comum. Sim. Vulnerável, eu não Como alguma colocaria, outra pessoa, eu né? não colocaria, eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me considero vulnerável. Mas eu alterei sim a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez realmente cada hora eu me movimento de uma forma diferenciada. Claro, nós temos o preparo para conseguirmos nos defender. Mas a gente não pode se colocar de forma exposta ou subestimar criminosos. Eu não subestimo o criminoso. O criminoso é covarde, o criminoso é mau caráter e safado, porque eles esperam a vulnerabilidade e a distração da vítima, claro. Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que ficar em alerta 24 horas, estou em alerta 24 horas. Por quê? Para ter o desfecho, veio o mandado de busca e apreensão. A equipe de investigação do caso foi até lá, conduziu o criminoso até a delegacia, mas aqui no Brasil, o crime de ameaça é um nada jurídico. À época foi colocado como ameaça. O stalking, que é o crime de perseguição, não mudou muito a tipificação penal. E o que aconteceu? Ele foi ouvido, falou sim que praticou os crimes, está tendo um processo, os objetos foram apreendidos todos, mas ele saiu pela porta da frente. Porque não teve um flagrante. Mesmo se houvesse um flagrante, não teria uma justificativa legal para poder embasar o encarceramento dele. Não teria. É porque, na verdade, assim, ele não cometeu o crime, né? Eu digo assim, ele tá falando que vai fazer, mas até que ele faça... Só que quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, vou te matar. Pronto. Não é um nada jurídico. Aqui no Brasil é um nada jurídico. Espera-se concluir aquela... Quando você anuncia um crime hediondo, no caso, vou te matar, vou te esquartejar, vou te estuprar, e que muitas pessoas, antes de serem mortas, são vítimas, sim, do crime de ameaça, Sim. Aqui no Brasil, nada se faz. É o que a gente vê várias vezes na TV, a mulher morrer com 5 papéis na mão de distanciamento, não sei o quê, o cara lá, e ela morre por quê? Porque o cara chega na casa dela, arrebenta a porta, mata, às vezes não precisa estar nem armado, porque fisicamente falando, se o cara resolver matar uma mulher, ele mata com o que tiver na frente dele, uma garrafa de cerveja mata, e ela, mesmo que ela tenha tempo de ligar, se a polícia demorar 5 minutos pra chegar, ela já tá morta. Já tá morta. Cris e Yas, eu queria falar uma coisa, porque vocês sabem que a vítima, ela é muito estigmatizada, ela é muito julgada, pré-julgada. A gente viu vários casos em que a vítima, ela tem que se explicar porque é vítima. E eu achei maravilhoso que nenhuma de vocês duas, porque eu falei sobre esse caso e nenhuma de vocês duas fizeram a pergunta que todos fazem. Você já conhecia ele? Vocês não fizeram essa pergunta. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a mulher tem que ter feito algo. Será que você não ficou exposta demais na internet? Será que você não prendeu alguém? É alguém que você já magoou? Será que... Pra mim, as perguntas sempre eram... Você já prendeu alguém?
ele ou alguém da família, quer dizer que você tem como vítima que justificar o porquê você tá sendo vítima. E Talvez é porque a gravíssimo. gente, como mulher, também já foi, porque eu sei que eu já fui e sei que a Yas também já fomos vítimas de stalker. Sim. Não ameaçador assim, no meu caso foi um maluco, que eu vou chamar de maluco porque... Criminoso. Criminoso. É porque assim, qualquer outra coisa que eu diga vai ser eufemismo, então eu estou tratando Não, criminoso. um criminoso que começou a me mandar mensagem dizendo que era o pai da minha filha. Assim. E insistia, já contei isso, né, Yas? E ele insistia, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Porque eu falei, porque você não é. E curiosamente, num primeiro momento, quando chegou a primeira mensagem, tem muitos anos a primeira mensagem, então eu ainda dava conta de responder porque eu não tinha tanto seguidor. Quando chegou a primeira, eu conheci uma pessoa parecida com você, babá, acho que sou o pai da sua filha. Num primeiro momento eu pensei, ok, o cara conheceu alguém parecido comigo, né, pode ter perdido o contato com essa pessoa. Eu respondi, falei, olha, não sou eu, a gente tem o contato com o pai da minha filha, ele só não aparece nas nossas redes porque não faz parte da nossa convivência, mas ele existe, tá tudo bem, eu sei quem é, tá tudo certinho da nossa vida, paga pensão, tá tudo certinho da nossa vida. Pra mim tava resolvido, porque na minha mente só alguém que me confundiu com alguém. Só que ele começou a insistir. E assim foi insistindo. Meses, mais de um ano, mandando mensagem, insistindo e falando que era, porque era, e mandava mensagem pra mim, pra minha filha. Foi só a lâmpada, foi só alguém encostou no interruptor. E mandava mensagem pra mim, pra minha filha, pra minha irmã, pra todo mundo. Não, porque eu sou, até que a gente começou a bloquear ele de tudo. Fazia perfil novo, a gente bloqueava. Mas ainda tava, como você disse, ainda tava na lei antiga. Mas de qualquer forma a gente fica receosa, porque assim, beleza, aí eu faço um BO. E aí ele tem acesso às minhas informações, aí a gente fica. Como é que funciona? Não, você pode, inclusive, eu até indico ir na Delegacia de Crimes Eletrônicos. Cibernéticos, ali no DEIC, ali no Palácio da Polícia. No caso das investigações, elas não vão ter, o criminoso ele não vai ter acesso. Inclusive, ele tem alguns acessos públicos, né, seus. Sim. Até sim. porque você é uma pessoa pública. Mais do que isso, ele não terá acesso. Hoje, se ele novamente reincidir, porque a cada prática de um novo crime já se enquadra, já se tipificaria, porque o crime ele é tipificado a partir da promulgação. Hoje já poderia ser tipificado no crime de perseguição. Ainda a pena é muito pouca de acordo com o crime, mas já daria. E na reincidência, na continuidade da prática desse crime, poderiam outros crimes ali, como... até de adulterar ali na fase da investigação do processo, ele tentar atrapalhar as investigações. Alguns outros crimes a gente poderia tipificar quando ele continuasse reincidido. Mas vai ser encarcerado? Não vai. Não vai. Mas é uma forma de a gente tentar fazer com que, de acordo com a lei, ele seja responsabilizado pela prática dos atos. Não fique né? totalmente impune, né? Esse é sempre a minha questão, assim, porque eu sou pessoalmente a favor do armamento. Já conversei com algumas pessoas sobre isso, já fiz curso sobre isso. Pessoalmente, sou a favor do armamento. Porque é uma questão pra mim, esse tipo de coisa. Porque aí, ok, é como você disse, vai ser encarcerado? Não vai. E aí? E o dia seguinte? E eu divulgando o show? E sabendo onde eu tô? E sabendo que hora eu vou e que hora eu volto? E onde... Porque não tem como. A minha vida é agenda de show. Eu digo onde eu vou estar, que hora eu vou estar. Entendeu? Você tem rotinas fixas de rádio e podcast. É isso. Então, eu já fiz curso, assim, de defesa pessoal, até pra tomar cuidado... de estar alerta no trânsito, de maneiras de dirigir, de direção defensiva. Totalmente. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo pra ter o máximo de cuidado possível, né? Porque, enfim, é o que você falou, ele vai esperar o momento de distração. Vulnerabilidade. E eu também, eu não falo agora em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, uma das minhas funções também é essa, refletir a vontade da classe, falar em nome dos meus pares. Mas agora a minha opinião como Raquel, delegada de polícia, minha opinião pessoal. Eu sou favorável também, sim, que o cidadão de bem ele tenha opção de escolher se ele quer ou não adquirir uma arma e ter uma arma para o seu uso ou até mesmo, porventura, uma possível legítima defesa. Eu não tô aqui fomentando que vamos armar todo mundo, mas eu tô aqui afirmando que se
tiver todo o curso que você falou que você fez vários cursos, aptidão, ter toda aquela o porte e tiver não tiver antecedentes criminais, é uma série de requisitos para você ter uma arma, né? E se você cumprir... É sim, do jeito certo, né? Porque Sim. do jeito errado você consegue rapidinho. E é isso que eu ia falar. Daí aquele cidadão de bem, ele pode ter uma arma legalizada, registrada, controlada. Agora, quando a gente fala arma mata, sim, a arma mata, a arma do crime, proveniente de tráfico de arma. Aquela arma que está na mão dos criminosos, essa mata. Essa mata o tempo todo e o criminoso compra sem autorização nenhuma. Ele tá com uma arma ali na mão o tempo todo, a gente sabe. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa, o Benê que falou. Ele falou assim, que se você tem medo, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou ter uma arma em casa e se o meu marido pega a arma? Daí ele fala assim, mas se você tem medo que seu marido pegue a arma, você tem que largar o seu marido. Porque se ele quiser te matar, ele te mata com qualquer coisa. Ele não precisa ter uma arma. Adorei isso. Essa é a questão. Adorei não isso. é? Um violão, se ele tiver em casa e ele quiser, ele te mata com um violão. Então, E uma faca se o você tempo tem todo. medo que o seu companheiro ou sua companheira te mate, Largue tá errado ela. o companheiro e a companheira. sim. Né? O princípio tá errado. Até porque a gente sabe que muitos matam com outros tipos de objetos, inclusive fogo, né, ácido, qualquer Com uma tipo de objeto. almofada. Sim, qualquer tipo Né? de Um objeto. travesseiro. E, curiosamente, o estupro, em sua maioria, não é feito com arma de fogo, né? Exatamente. Exatamente. Na É a imensa força maioria. física, é a supremacia da força física do homem contra a mulher. Existe... Eu não sei se Ou esse- crianças, né, infelizmente. Não sei se esse dado ainda corresponde, mas à época, quando eu li o livro do Benê, ele dizia que era menos de 3% das tentativas de estupro com mulheres armadas iam até o fim. Porque normalmente o cara não está armado e nem preparado para encontrar uma mulher armada. Então eu não sabia. é menos de 3% quando a mulher, em lugares onde é permitido e tal, que se conclui. Eu não tinha acesso a isso. Eu não sei se ainda mas a época, quando eu li o livro, era essa estatística. Eu não tinha acesso a essa informação, mas assim, é muito importante que a gente fale. A arma tem que estar no corpo o tempo todo. Adianta uma mulher estar armada, estar com uma arma na bolsa. É claro que daí você muda um pouco o seu estilo de vestir, né? Você não vai conseguir pôr... Por exemplo, se eu tô num plantão numa delegacia, eu tenho um cinturão tático, eu posso pôr um vestido e a arma ali. Mas se você geralmente você vai ter que usar calça para poder ter a arma de forma velada, ostensiva não. E o que acontece? As mulheres, elas têm que ter... não podemos afirmar, a mulher está armada, ela vai estar protegida. Não, elas têm que treinar, ela tem que manusear, ela tem que estar o tempo todo operando aquela arma, como um automóvel. Você tem que estar o tempo todo dirigindo para você... Você pega habilitação de automóvel, você vai pegar uma autoestrada até o Paraná, sabendo que é super perigoso? Não, você tem que estar treinando diariamente. Diariamente, você tem que... Diariamente não, porque é muito que eu treino uma vez por mês, mas você tem que estar treinando. Você tem que ter Com aquele regularidade. você tem que estar com contato. Você não pode ter uma arma ali, achar que muitas vezes aquela arma pode até te prejudicar. Sim. Por exemplo, se estiver numa bolsa. A sua arma estiver numa bolsa, não estiver com Tá muito você fora do seu de alcance, pronto né? alcance. Sim. A gente tava falando de stalking, eu queria contar também os meus relatos, né? Eu tive 2 situações. Uma situação, depois que o delegado Paulo Bilinski veio aqui num dos episódios do Vênus, aí deu um rolo lá e o pessoal começou a fazer ataques contra mim. Mas era haters ou chegou a ser um stalking mesmo? Não, eram haters que me ameaçaram com mensagens de ameaça de estupro e de violência. E isso chegou, inclusive, lá nos ouvidos do Hussein pelos grupos. Ele não viu, mas chegou até ele pelos grupos. Ele veio de prontidão falar comigo. Ele falou, Yas, se você quiser, vamos lá na delegacia. Não vamos deixar impunes. Então, eu sei que eu tô resguardada, mas teve essa situação. E as pessoas vivem relativizando as mensagens que eu recebi, falando, é online, a internet é esse mundo, ela tem que entender. Não. Não. A internet não é esse mundo, eu Exatamente. não tenho que ser ameaçada
por estar fazendo meu trabalho, entendeu? Ô Yas, e eu ainda falo mais, os criminosos eles devem ser responsabilizados sim, porque não existe nenhuma justificativa para a prática de crime. Se de repente houve opiniões colidentes e de repente as pessoas não gostaram de algo da sua opinião, não é te ameaçando ou praticando crime que vão te calar. Cada um vai falar o que quer e vai pensar da forma como quer. Sim. E esses criminosos eles têm que sim ser responsabilizados. Eu incentivo você a dar continuidade sim, porque a impunidade, se ela ficar reinando, as pessoas são incentivadas, porque se você não tem a certeza do castigo, você faz o que você quer. Então você tem que sim responsabilizar criminalmente, nem que seja um pouquinho. De acordo com a nossa lei, a gente tem que fazer até popularmente, a gente tem que ter um clamor popular que alguns crimes as penas sejam alteradas, né? Mas então seja responsabilizado com a legislação vigente que nós temos. Eu acho que passou do tempo em que a mulher ela é culpada por ser vítima de um crime. Ela é culpada por ter uma opinião. Passou do tempo da mulher ser culpada por vestir um biquíni, ser culpada, né, de um estupro porque está vestindo uma roupa sensual. Passou do tempo. A gente tem que se posicionar sim e conte com todo o meu apoio e solidariedade para isso. Obrigada, delegada. E aí o outro caso foi uma coisa meio doida, assim, que rolou por alguns meses, inclusive terminou agora, de um garoto que, esse sim, ele estava agindo como um stalker. Ele me mandava mensagem, isso por meses, todos os dias, falando o tempo todo. Tudo que acontecia no dia dele, ele me contava. Tudo que acontecia no dia dele, só que ele achava que ele namorava comigo. Então ele me contava como se eu fosse a namorada dele. Não é meme, sabe? Esses garotos que fazem meme ou querem me contar do dia. Não, era sério. Ele realmente achava. Então ele achava que... porque isso tem também, né? A gente tem... a gente consegue diferenciar. Às vezes a pessoa manda alguma coisa fofa, agindo como... meu dia foi de tal jeito hoje. Hashtag minha namorada, não sei o quê, brinca, fala alguma coisa. Vem almoçar aqui em casa, sua sogra fez lasanha, alguma brincadeira Fofa, assim. né? Não, sim, a gente entende. A gente entende, mas isso realmente passou, foi... Por meses, e aí ele achava que meu pai tinha que conhecer, ele mandava mensagem pro meu pai, mandava mensagem para as pessoas da minha família, achando que ele era o meu namorado, para as pessoas conhecerem ele. Ele assiste todos os Vênus, e se eu faço alguma coisa, ele comenta no vídeo. Para de dar moral para esse cara que tá aí, para essa pessoa que tá aí, com ciúme, sabe? Com um certo... eu até encontrei uma mensagem dele, uma mensagem direta que falava assim, depois de meses, eu bloqueando os perfis, só que não tinha aquela ferramenta Agora nova tem. do Instagram de bloquear todos de uma vez. Eu bloqueava, ele fazia outro. Aí eu bloqueava, ele fazia outro. Ele começou a falar mais coisas pesadas sobre sexo, então ele me mandava foto. Nossa. E fazia sexo virtual comigo sozinho, sabe? Nunca respondi pra ele, só bloqueava e ele vinha com outro. E aí encontrei uma mensagem dele assim: você tem 2 anos pra gostar de mim, senão eu vou te sequestrar. Não subestime criminosos. A gente viu uma situação mais drástica com a Ana Hickman, que aconteceu ali. Nossa, nem numa fala. morte. Inclusive, o cunhado dela, que agiu em legítima defesa de terceiros, foi colocado a júri popular. E demorou, né? Demorou. Foi Demorou. colocado a júri popular. Então é uma coisa assim, completamente, há uma inversão completa de valores. Sim. E sabe o que eu falo? Olha os perfis. O nosso perfil é único, é mulher. O fato de você ser mulher dá um ensejo daquele criminoso achar que pode objetificar e que você pode ser objeto daquele crime que ele quer praticar. Sim. Então, independe de profissão, de classe social, é aquela sociedade patriarcal machista que ainda a gente tem resquícios e temos que combater diariamente. E esse criminoso que você acabou de relatar, ele não pode ser impune, não. Você tem que sim pedir a responsabilização, relata a situação. Vou te falar que muito facilmente ele será identificado, sim, criminosos que praticam crimes em redes sociais. Vocês serão identificados. Vocês serão responsabilizados. E na reincidência até presos. A gente não pode falar vocês são presos porque a gente sabe da maleabilidade da lei para o criminoso. Hoje existe um excesso de garantias para os criminosos e aqueles que não praticam os crimes e as vítimas ficam desprotegidas. Um dia isso já vai mudar, mas criminoso, não pratique crime nas redes sociais, porque se você ousar praticar, você vai ser pego e identificado. Ele me mandava foto dele, entendeu? Vídeo dele falando, tenho vários, printei tudo antes de fazer aquele bloqueio
geral de todos os perfis. Printei tudo, ele me mandou vídeos dele, ele falava com os amigos, tipo, tô aqui, fala com a minha morena aqui, como se eu fosse namorada dele, e falava pro amigo falar oi, sabe? Não, cara. Esse tipo de coisa. Essas fotos que chegam aleatórias, assim, tipo, o cara tira a foto do pau e manda. Posso pegar a sua faca? Claro. Só pra cortar aqui. Claro! Ai, desculpa. Oh, meu Deus, ela tá... Passa um guardanapo pra mim. Essas fotos que, tipo, os caras mandam, tira a foto do pau e manda. Aí Nossa. você abre... Como que a gente pode fazer? Porque, obviamente, né? Fazem um perfil fake, tira a foto e manda. Mas esses perfis Eu até duvido fakes, que seja do próprio pau, porque pra ter tanta baixa autoestima tem que ter, enfim, né? Provavelmente catou esse pau na internet. Mas Esses perfis fakes são facilmente identificados. Tem o direcionamento que é muito fácil ser identificado. É por IP, né? É, muito fácil. E nesse caso, o crime é o quê? Perturbação? É o quê? É assédio? Não, assédio não, mas pode ser perturbação, que daí no caso seria uma contravenção. Tem aqueles crimes também de disseminar imagens, se no caso forem menores seria a pedofilia, mas também existe a prática do estupro virtual, né? Existe aquela prática, mas aí no caso não seria, quando se ele obrigasse através de alguma violência a satisfazer a lascívia dele. Existem vários fatos. Esse crime, no caso de forma a divulgar imagens, enviar imagens para você, a gente tem que ver analisar cada caso concreto para a gente poder tipificar. Entendi. E no seu caso, o desfecho foi que ele... Desfecho ainda tá não... impune. Ele tá respondendo em liberdade o crime que já foi imputado a ele, com a materialidade do delito e a autoria do fato. Ele é o autor do fato e temos a materialidade do delito toda lá no rastro da internet. E ele mesmo confessou? Sim, Ah, confessou. Não tinha como, né? Não, confessou e foi. E quando você ficava na delegacia, você recebia muitos casos desse? Não, eu tô vendo que a internet, ela veio numa velocidade, de uma rapidez, né, das pessoas utilizarem não só para atos bons, né, e úteis, mas também para a prática de crimes. A gente viu que agora na pandemia, que todo mundo estava isolado em suas residências para não ser contaminado, o aumento de crimes através de fraudes, através de internet, aqueles golpes na internet. A gente tem outro crime também praticado na internet que está cada vez mais evidente, que é o do estelionato sentimental, em que as mulheres são as principais vítimas, sim, infelizmente, de meia idade. Por que de meia idade? Porque geralmente ela já não está mais casada, tem uma estabilidade financeira muito boa, economicamente, e aí ela é o alvo deste criminoso, não, de quadrilhas especializadas que fazem aquela mulher querer acreditar que existe um amor. Então existe uma situação em que muitas mulheres estão caindo nesses golpes, e o pior é que a mulher se sente envergonhada de denunciar, depois que ela é lesada. Tem mulheres que perdem patrimônios como apartamentos, Sim. etc. Eu tive um caso desse, assim, na minha família, de uma pessoa da minha família, e eles agem dessa exata forma. Eles pegam pessoas que já são mais de idade ou que moram sozinhas, eles entram no perfil do Instagram da pessoa, aí colocam lá Richard Simon, aí coloca a foto de um senhor grisalho bonitão, assim, bem ator, e aí manda um direct pra pessoa. Fala em inglês. Manda hi. Isso porque eu vi no celular dessa minha familiar. Manda hi, sweetie. E começa a perguntar coisas, flertando com a pessoa. Daí a pessoa vai conversando, não sei o quê. Ele fala que ele é super estável no emprego, ou que ele é da Marinha, ou que ele é militar, ou que ele tem um emprego muito bom. Você viu? Que ele é militar. Geralmente o militar, ele tem que ficar de forma itinerante mudando. Marinha, ou até mesmo diplomata, eles se colocam assim, ou que Sim. trabalham na ONU. Exatamente, nossa. É o perfil. Ou também tripulante de companhia aérea. Sim. Sou piloto, copiloto. Então, assim... Pra justificar que ele não esteja num lugar só, o que ele precise de uma ajuda pra voltar pro país dele. Sim, e principalmente para ele justificar o porquê ele não tem um vínculo ali familiar e de amigos naquela localidade. Acabei de ser transferido, então Exato, esse é o papo.
Raquel, delegada Parece Raquel. até que você trabalha com isso. Esse Menina, é o que papo. loucura. E aí, geralmente, eles estão na África. Sim. Muitas. Na África, na Índia, existem até Paquistão, existe até sites, por exemplo, da própria embaixada do Brasil, lá no Paquistão, alertando as mulheres, as brasileiras, para não serem vítimas de golpes, de crimes dessa forma. Turquia, muitos eles querem o dinheiro da vítima, alguns querem até o visto. Tem essa situação. Tem. Outra prática corriqueira é falar, ou estou enviando um presente para você. A vítima, seu anel de noivado. Só que você vai ter que pagar uma taxa altíssima, ele dá o número da conta. Isso. A Receita Federal não, a Receita Federal tem o DARF, você paga o DARF para poder retirar algum objeto da Receita Federal. Inclusive no site da Receita Federal tem já este alerta de tão grande e volumoso está sendo essa prática desses crimes, e aí não é um criminoso só, são quadrilhas especializadas, É uma inclusive equipe. internacionais. E eles trabalham bem, viu? Sim. Porque é o dia inteiro mandando mensagem de elogio, mandando mensagem perguntando da história da pessoa, se interessando, porque eles sabem que aquela pessoa tá sozinha e tá carente disso. Sim. Então Sim. eles pegam no emocional exatamente, e aí depois eles começam a falar que vão vir pro Brasil. Exatamente. Eu quero te visitar porque eu quero ir pra viajar com você, não sei o quê. Teve um que chegou a falar assim, eu estou no aeroporto indo pra aí, mas a gente já tinha entendido que era o golpe, entendeu? Todos nós. Mas a gente já tinha conversado com essa minha familiar em questão que era golpe, e ela conseguiu entender, porque levou um certo tempo. Se bobear, ela foi já lesar. Ela já perdeu algum dinheiro. Não perdeu, porque a gente conseguiu conversar com ela e fazer ela entender que era o golpe. E aí ele chegou a falar, estou aqui no aeroporto de mala pronta, na hora do embarque tem uma taxa altíssima, eu preciso que você pague essa taxa pra mim, porque eu estou aqui, eu tô indo, meu amor, tô indo. E não tinha Nunca nada mais ia disso, ver. entendeu? São situações em que é muito cruel, porque trabalha com a vulnerabilidade emocional da pessoa, a necessidade de todo ser humano tem necessidade de amar alguém, né? E as pessoas, Sim. quando elas estão ali emocionalmente fragilizadas e você vende um suposto amor, é cruel, né? Sim. O Sim. trauma, que até maior do que financeiramente, é o trauma emocional que as pessoas ficam após serem, assim, tão subestimadas por esses criminosos. Então, é uma situação que a gente vê que o crime, ele vai se renovando, né? A gente vê a internet aí com a velocidade que tá. O crime tá cada vez mais sofisticado em relação a tentar seduzir as pessoas de todas as formas. E não só o crime de fraudes e crimes cibernéticos aumentaram nessa pandemia, mas também a violência doméstica, né? Sim, a violência doméstica, aqui no estado de São Paulo, de forma curiosa, houve uma diminuição de denúncias de boletins de ocorrência versando crimes de violência doméstica contra a mulher. Contrário do que as estatísticas mundiais e do que vem sendo veiculado. Mas será realmente que houve uma diminuição de violência ou houve um aumento da cifra negra e da subnotificação? Será que essa mulher ela não está conseguindo denunciar? É essa a minha Ela impressão. também está presa em casa, né? Sim, não tem- consegue abrir o BO. Porque uma das estratégias daquele criminoso é manter aquela vítima em vigilância constante, em controle constante. Apesar de termos o boletim eletrônico versando em crimes de violência doméstica, desde do início da pandemia, em abril do ano passado, muitas vezes a mulher ela não tem controle de utilizar a internet sem uma vigilância ali, 24 horas daquele agressor. Quando a gente fala que o lugar mais perigoso para vítima de violência doméstica é o seu próprio lar, isso é verdade. E aí o auxílio também da tecnologia faz com que antes crimes que eram resguardados entre quatro paredes, hoje a gente tem uma divulgação muito grande e a rapidez dessas informações fazem com que até as mulheres que estão sendo vítimas e estão naquele ciclo de violência que não achavam que eram vítimas, começam a perceber que a situação é mais ou menos parecida e que alguma coisa está errada. Vocês sabem o ciclo da violência doméstica? Qual que é? Não. O ciclo da violência doméstica é o seguinte: inicia com a lua de mel, da fase da lua de mel. Nenhum agressor, ele inicia conquistando a sua vítima, dando um tapa ou um soco na cara daquela mulher que ele quer conquistar para colocar naquele relacionamento abusivo. Ele se mostra um príncipe encantado, aquele cara encantador e perfeito que vai proteger aquela mulher. Aquela mulher também tem aquela conjunção de estar emocionalmente fragilizada. Parece que eles pegam as suas vítimas assim em potencial.
Depois dessa fase da lua de mel, vem a fase da tensão. Aquela mulher já fica desconfortável no relacionamento, tá em tensão absoluta. Ela tem medo, ela tem angústia, ela tem medo até de perder aquele que é o amor dela. Após a fase da tensão, vem a fase da explosão, que são as agressões verbais, psicológicas, morais, até mesmo as físicas. Quando as mulheres não saem nessa fase, inicia novamente a lua de mel, porque ela fala, não quero mais um relacionamento. Ele, não, meu amor, por favor. Muitas vezes, a próxima fase da nova lua de mel vem com um pedido de casamento. Eu mudei, eu quero casar com você. Aí aquela mulher abre de novo, tenta acreditar no que ela imaginou, na sua expectativa do ideal, né, do que ela achou que ela tinha. E fica aquele ciclo vicioso, abusivo, de relacionamento abusivo. Se a mulher não rompe esse ciclo, ela vai ser uma vítima potencial de feminicídio, vai ser figurar ali na estatística como mais uma vítima de feminicídio. Por quê? Porque a violência, ela é gradativa. Qual que é o alerta? Qualquer mínimo indício de violência, desconforto, rompa este relacionamento. Não é pra você ficar mais nesse relacionamento. Como que a gente faz pra prevenir? Assim, saindo do relacionamento. Então também são vítimas muito específicas, e é um crime muito específico, porque aquele que deveria amar e proteger aquela mulher é o próprio agressor. Há uma confusão aí psicológica e mental da vítima. É como se aquela vítima tivesse presa àquele ideal que ela imaginou e ela acha que aquele agressor vai mudar. Quantas vezes um agressor foi até a delegacia, foi preso em flagrante, e a vítima com a cara totalmente dilacerada, destruída, ensanguentada, quer ali tentar pagar a fiança? Então, assim, há uma situação que a vítima ela ainda se sente culpada. Ela tá muito presa Sabe ali que naquele... Tá muito presa naquele relacionamento. Uma vez aconteceu de uma conhecida nossa estar assim, em um relacionamento abusivo, ela ser violentada, ela tava arrebentada, e aí todo mundo nessa tentando ajudar. Eu, inclusive, acionei o Paulo Bilinski, acionei ele e falei, Paulo, estamos com uma situação assim, assim, assado, o que a gente pode fazer? Ele falou, olha, eu vou agora, mas ela tá disposta a levar? A depor contra ele, a falar tudo, falando com a menina dela, não, melhor não. Ele falou, eu não consigo ajudá-la se ela não estiver disposta a contar exatamente o que foi que aconteceu. E, enfim. Na hora de levar pra frente, É muito difícil, né? É muito difícil, é uma situação, assim, extremamente desagradável, porque eu tive uma amiga, assim, olha o que eu tô falando no passado, uma amiga que era vítima de violência doméstica. Cada vez que eu encontrava essa amiga, que foi... no começo ela disfarçava muito bem, que eu nem via as marcas aparentes. Depois de um tempo eu comecei a ver marcas aparentes no rosto. O que aconteceu? Ai, o meu filho, ele tava no banco da frente, no colo da avó, e aí na hora dele sair e vir pro banco de trás, o calcanhar dele veio com tudo no meu olho. Então eram mentiras esfarrapadas. Depois da segunda, terceira mentira, eu falei o seguinte, eu não tenho condições de ser sua amiga. Você tá camuflando e tá escondendo a própria situação. Eu não posso ser conivente sabendo que... Eu não posso te acusar, né? Não posso falar ou acusar o companheiro dessa pessoa. Mas eu não vou ficar mais presenciando isso. Eu tinha alertado 1000 vezes. Não dá pra você ficar dessa forma. Então, o que acontece? É uma situação triste em que as mulheres, elas tendem a esconder os agressores porque emocionalmente elas estão refém. Elas estão refém daquele que elas acham que é o amor. Necessariamente, a violência psicológica precede a violência física? Ou às vezes pode ser um relacionamento que seja só violento psicologicamente? Porque eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento longo, de extrema pressão psicológica, mas muito, assim. E o pior é que ela tinha consciência. Ela falava, gente, eu sei, eu não consigo. Eu não consigo. E demorou muito tempo pra ela conseguir, graças a Deus conseguiu. Mas a gente tinha muito medo que isso virasse pra violência física. Nunca virou. Mas era uma degradação moral o tempo todo dela. Não necessariamente as violências, elas evoluem para um feminicídio. Mas, sim, se existe um indício de violência, ela pode sim evoluir. Porque a violência é gradativa. Esse tipo de... Tá no ciclo, né? Sim. Esse tipo de violência em que ela tem uma violência... Ela é vítima de um relacionamento abusivo e vítima de uma violência psicológica, é a pior. É a pior, porque aquela mulher, ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está
duvidando da sua... Ela não tem mais autoestima, ela duvida da sua capacidade como mulher, ela não sabe mais o que ela é sem aquele agressor, ela está completamente insegura. Não fala com ninguém sobre isso. Não fala e ela não acredita mais nela. E ela acredita que se ela perder aquele agressor, ela nunca mais vai ser feliz na vida, só que ela não percebe que ela é infeliz hoje. Então é o tipo de violência que mais perpetua, porque não existem marcas aparentes, mas na alma está dilacerada, Sim. né? Você chegou a ver aquela série Bom Dia, Verônica? Que é uma série nacional? Assisti. O ciclo da violência doméstica ali tá retratado perfeitamente. Eu não vi. Nossa, É muito boa a série. É boa. É boa. Muitas pessoas ficaram desconfortáveis com a série porque ela aponta muito tipo de corrupção, né? Ali nas instituições policiais. Sim. Claro que a gente não vai generalizar, mas quando você expõe alguns aspectos, a gente sabe que existe corrupção na sociedade. Então, claro que a gente tem que combater e a gente tem que enxergar o que nos desagrada. Quando a gente fala em corrupção na polícia, eu não considero nenhum policial corrupto. Eu considero bandido com distintivo e meu colega não é. E não represento. Mas ali retratou vários aspectos. Tanto da violência da mulher, vítima de violência doméstica, como também a situação ali das polícias, né? Sim. Foi um seriado muito bem feito. Eu gostei. Muito bem feito. É bem pesado. Vocês trouxeram a Alerta. autora do... Não, quem que é a seriado? autora? Você sabe? Eu sei o nome, mas até o final do podcast eu vou lembrar. Tá, porque eu vou pesquisar. Ela Vou então pesquisa ali pra gente pra falar. Colocar a autora do Bom Dia, Verônica. Tá na Netflix. Tem uma temporada, assistam. Ela fala Tem muito bastante sobre crimes. gatilho, Ela mas- é bem conhecida, ela fala bastante sobre crimes. Eu queria falar sobre essa questão que você falou sobre... muita gente tem essa visão... policial corrupto, porque, obviamente, o mal vira notícia, né? Então, assim... Centenas de milhares de policiais saem todos os dias pra fazer o seu serviço, mas aquele filho de uma puta que faz merda que linda. é que vai aparecer no Jornal Nacional. Todos os outros viram. Eu lembro que... Lembra quando teve aquela hashtag Eu Escolho Policial? Sim. Eu lembro que eu postei um texto. A época que eu escrevia texto no Facebook, eu tinha paciência ainda. Depois perdi a paciência. Mas eu lembro que eu escrevi um texto falando assim... ainda que vocês me digam qual é a porcentagem de policiais corruptos, e ainda que seja metade, que eu sei que não é, mas ainda que seja metade, ainda assim, 100% dos bandidos são corruptos. Então, eu ainda escolho o policial, porque Nossa, ainda tem maravilhoso. mais chance do policial não ser. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, assim, sempre o mal chama atenção, né? E a gente sabe que o filho da puta tem todas as profissões. Tem o podcaster filha da puta, tem o advogado filha da puta, tem o dentista filha da puta, tem o arquiteto filha da puta. Sempre tem. Mas aí acaba colocando em cima de uma instituição inteira o peso daquele desgraçado que foi parar no Jornal Nacional. Sim. Nossa, achei maravilhoso. Achei maravilhoso o que você falou. Realmente é isso. Estigmatizar e generalizar uma instituição séria, com colegas sérios, policiais sérios, que muitas vezes estão em jornadas triplas de trabalho para poder realmente estar ali e conseguir sustentar uma família, e ele ser colocado e taxado também de acordo com aqueles podres, aqueles ladrões que usam distintivo, que não são policiais, serem taxados de forma generalizada dessa forma, é injusto. Que a gente sabe que existem problemas, esses problemas eles devem ser combatidos com mais rigor. Porque se um ladrão usa um distintivo para a prática do crime, ele tem que sim ser responsabilizado de forma mais gravosa e extirpado da instituição o mais rápido possível. A gente não pode ter condescendência com esses criminosos que são muito perigosos. Porque eles se infiltram nas camadas ali de instituições de Estado para praticar crimes. E é o que a Cris acabou de falar. Em todas as áreas a gente vê esse tipo. A sociedade, muitas vezes, é conivente com pequenas corrupções. E quando a gente começar a ter um posicionamento, um pensamento diferente, a gente talvez consiga mudar a realidade. Mas é isso. Eu não tenho nenhuma condescendência com bandido com distintivo. Em que pé que tá agora o que você estava comentando sobre a sua luta contra a defasagem da segurança pública e do salário de São Paulo para os policiais ser tão baixo comparado aos outros estados? Posso complementar a pergunta? pode. É pra complementar mesmo, porque daí você Tá. já responde de uma vez.
Vocês têm um número ideal, tipo, um policial para tanto de população? Tem essa conta pra gente ter ideia do quão defasado estamos? Cris, a gente não tem porque a gente está trabalhando muito abaixo do mínimo do razoável de policiais que precisaríamos. E em aproximadamente 1994, 95, a gente tinha um quadro de 42 mil policiais. Hoje a gente não tem 28 mil. Então, se a gente não tem nenhum Meu Deus, mínimo... a população crescendo. Exatamente. Se a gente não tem nem aquele mínimo que tá lá, a gente tem mais de 14 mil vagas em aberto para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porque não tem concurso? Porque não tem gente? Como é que é? Perfeito, porque não tem concurso quando abre, por exemplo. Acredito que alguns estão assistindo aqui, porque já me mandaram inbox falando que iam assistir. Quando abre concurso, o último concurso aqui no Estado de São Paulo foi em 2017, temos vários candidatos aprovados em diversas carreiras e não foram nomeados. Temos 59 delegados de polícia aprovados, esperando a nomeação e não foram nomeados. Então, não só há uma morosidade na abertura de concursos públicos, como também, quando aprovados, há uma morosidade na nomeação. O que pode acontecer? Muitas vezes, alguns candidatos aprovados, eles perdem o prazo, o concurso perde a validade. Então, é uma situação que eu reputo incompetência, irresponsabilidade e negligência do governo do estado com a população. E porque quando um concurso ele caduca, né? E se faz outro, gira mais dinheiro também. Também poderíamos falar né? em improbidade administrativa, porque você está gastando dinheiro público para uma seleção de uma nova seleção sendo que você já tem candidatos que foram selecionados para serem nomeados de imediato. Que precisa. Sim. Então é uma situação... Deixa eu ver, a gente falou de concurso, que daí eu fico... a luta. A gente tem uma ação civil pública que foi impetrada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Não era minha gestão ainda, foi em março de 2016, eu assumi em dezembro de 2016. Fui... No segundo mandato, que foi em 2019, dezembro de 2019, daí eu fui... eu ganhei a eleição praticamente por aclamação. No primeiro mandato, não, foi bem dificilzinho. E vai acabar meu mandato agora em dezembro de 2022. Então, de 3 em 3 anos? 3 em 3 anos e acaba em dezembro de 2022. E começa a lutar na democracia, a alternância do poder, não há possibilidade de uma nova reeleição. São duas, igual... E basta. E basta, e é assim. E aí eu saio e volto a atuar no front office como delegada de polícia. Enfim... não na defesa institucional, né? Quando a gente fala nessa ação civil pública, agora o pé dela tá lá no STF, aguardando ali o parecer, porque a gente já teve a condenação em primeira instância com parecer positivo do Ministério Público na condenação do Estado, de contratação imediata desse déficit superior a 14 mil policiais. Até agora, até o presente momento, nada. Na luta salarial... fica mais complicado, porque diversas ações a gente já impetrou, inclusive de dissídio coletivo, só que como o STF julgou proibido para que as polícias façam greve, aqui os tribunais aqui no estado de São Paulo, eles entenderam que o dissídio seria uma vertente de uma greve, o dissídio coletivo. Então, a gente teve um recebimento dessa ação em um primeiro plano, mas houve uma rejeição de imediato e não analisaram o nosso pleito. Eu acho que assim, é triste a gente saber que o policial ele tem que ficar praticamente exigindo o tempo todo respeito e reconhecimento do governo para que ele continue ali. Então fica muito difícil a situação da segurança pública do Estado. Muitos policiais passam e saem daqui para outros estados ou pior, para outras carreiras até em hierarquia inferior, porque vão ganhar 3 vezes mais do que aqui. Sim. E quando você assumiu a presidência, você foi posta em prova muitas vezes? Fui. Você já viu isso? Será? O tempo todo. Eu pensei até em desistir. Eu pensei em desistir porque eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é gaslighting, man-interrupting, man-explaining. Hoje a gente fala muito sobre isso. À época, eu não sabia. Então, à época, eu tive aquela sensação da síndrome de impostora mesmo. Falei assim, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não devo estar aqui. Porque o tempo todo eu era sabatinada, questionada, as pessoas queriam me deixar em sainha justa. Era chamada oral de 5 em 5 minutos, para ver se eu estava apta a estar ali ocupando a representatividade dos pares, dos delegados de polícia. O pior é que não eram os delegados de polícia mais antigos, não. O pior é que eram os meus pares, os meus contemporâneos, que atuavam e agiam dessa forma. Isso que é triste. Quando eu descobri o que estava acontecendo, demorou um pouquinho, né?
Aí eu falei, agora ninguém vai fazer isso comigo mais não. Aí eu consegui reverter a situação, consegui me posicionar, conseguir não ficar ali em situação fácil para ser um alvo, um target fácil de ataques, né? Ou de tentarem... Sabe por quê? Até a minha voz, vocês percebem, é uma voz mais forte. Uhum. Eu tô tentando falar meiga, tá? Porque eu sou forte. Quando eu falo com meu marido, eu falo, oi, Marcelo, aconteceu alguma coisa comigo? Não, tô querendo falar que, eu te amo. Você, tá, porque assim, a minha voz é muito forte. Eu não sou uma pessoa meiga, né? É no imperativo, né? Eu não tenho esse jeito meiga, então não é um jeito forçado, é um jeito meu mesmo. Eu forço até pra não ficar muito agressiva. Mas eu não sou agressiva não, eu sou boazinha, mas eu forço pra... E quando Mas é engraçado isso. A minha filha costuma falar que eu sou fofa de um jeito estranho. Por quê? Porque eu também sou assim, eu não sou uma pessoa fofa. Mas a eu Yas sou é. fofa. A Yas, ela é... pouco mais, às vezes. Mas o que eu digo é assim... Acho que a gente tem o mesmo tipo de postura. Eu sou, assim, muito preocupada, muito protetora, bem assim. Mas eu não sou muito... Não Você não sou. é? Não. Apesar de chamo estar de isso- rosinha, toda fofinha, não é. Eu chamo isso de voz de professora. E eu sou assim, eu vou falar. Amo. E se eu amo mesmo. E, cara, me jogo na frente, dou o rim, faço o que for preciso. Mas o... Não. Eu não sou fofinha. Não. E aí o que Eu acontece? também não sou tão E assim, eu não, sou- tá, gente? Só... Não. Mas essa voz Só às é vezes. a Mas voz é. doce. Mas eu falo que eu gosto até do meu nome, porque meu nome é Cristiane, né? E aí eu digo que eu acho ótimo, porque pros amigos é Cris. Cris é Cris. ótimo. Mas quando eu tô puta, eu ligo e falo assim, é a Cristiane. Porra, a Nossa pessoa do outro lado já... Eita, caralho, é a Cristiane. Cristiane! Eu achei um nomezinho aqui, Ilana, é isso? A diretora da série Bom Dia, Verônica. Casoy. Ilana Casoy. Ah, Casoy. tá. Já Boa. Ilana Casoy. Casoy. Ó, Nossa, tá vendo? Falou o primeiro nome, já lembrei. Boa. eu já ouvi muito falar Ela é de muito Ilana boa. Casoy. A Ela é gente tem muito bastante coisa, tá? Só Tem pra bastante lembrar. Aham. mensagem, a gente vai pra Não, mas só plataforma. pra falar Não, da fofice. tranquilo. Só pra gente não esquecer. E eu sou uma pessoa muito fácil de... Hoje eu não sou mais. Mas as pessoas me tiravam do sério. Pra eu poder me defender, eu me defendia de uma forma realmente no excesso da legítima defesa. E aí, claro que você perde a razão. Excesso da legítima defesa, se a pessoa me dava um tapa, eu dava uma pedrada na cabeça. Verbalmente, né, falando. Sim. E aí, ela é descontrolada. Porque a mulher, quando ela é enérgica, ela é descontrolada, ela é louca, ela é agressiva. Eu sempre falo que essa expressão eu acho muito curiosa, porque ela não diz que é excesso de defesa, ela diz que é excesso de legítima. Como é que é excesso de legítima? É legítima pra caralho, então não dá pra ser excesso muito de legítima. legítima. É muito legítima. Como é que você condena uma coisa, sabe? A expressão eu acho sempre curiosa. Quando alguém fala excesso de legítima, eu falo, meu amor, então é legítima pra caralho, né? Não é excesso de defesa, é excesso de legítima. Gostei também. Nossa, eu tô adorando aqui. Tô adorando. Mas não é curioso? Cris. Tipo assim, ela foi condenada por excesso de legítima. Não, meu amor, excesso de legítima é legítima pra um caralho. Você não sabe pode... que você tá me dando até ideias. Chama a Cris pra falar lá na reunião do sindicato. Com certeza, eu tô adorando. E é isso. E quando a mulher é enérgica, ela é louca, desequilibrada, destemperada, né? Aham. E aí, quando eu comecei a analisar isso, eu comecei a saber lidar e driblar situações dessa forma. Acredito que muitas mulheres lidam diariamente com essas situações. Sim. E eu acho injusto que mulheres que são mais bélicas, mais até agressivas na forma de falar, sobrevivam. Porque muitas mulheres, elas não querem partir para o embate. E não é por isso que ela tem que ser atropelada. E eu vejo que muitas mulheres que não querem partir para o embate preferem, deixa passar uma, deixa passar duas, que preguiça, não quero. Então é injusto para a mulher se posicionar, ela tem que ter esse lado combativo, né? Que é cansativo, é exaustivo, ninguém gosta. Eu vou falar 2 episódios aqui de machismo institucional, machismo ali entre os pares, como presidente do Sindicato dos Delegados. Como delegada de polícia, eu nunca percebi o machismo, tá? A equipe era direcionada por uma delegada, no caso eu, os investigadores, escrivães, todos assim, super coesos, polícia militar, na atuação ali, eu não percebi. Talvez porque eu fiquei muito pouco tempo como delegada de polícia, 3 anos e meio. Logo eu fui assumir uma outra missão, que seria representar os pares como delegada. Ou talvez porque, não sei a explicação, mas eu não percebia. Então se a gente viesse aqui quando eu tava nas fileiras ali da Zona Leste ou Zona Norte, eu ia falar, não, eu não vejo machismo, eu não sofro machismo. Eu fui perceber, talvez assim, por estar em outra atribuição. Uma vez um boçal
chegou ali numa mesa que... Boçal, vou falar que é boçal, porque é boçal. Numa mesa que estavam composta por vários homens, cada um na sua atribuição. E eu ali, presente na solenidade, eu ia compor a mesa. Quando o boçal pegou o microfone, ele falou, por favor, venha compor a mesa para embelezar esta mesa. Falei assim, muito obrigada, quando eu tive a palavra, muito obrigada pelo aspecto estético, na sua visão, o poder também ter esse aspecto de enfeite, de embelezamento, mas eu não estou aqui por essa função, estou aqui porque eu represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo e é por isso que eu vou falar e estarei aqui. Então são situações que rapidamente você tem que combater, né, esse tipo de situação, o tempo todo, mas eu acho que é muito pouco perto das mulheres que já passaram anteriormente, que já combateram vários machismos para hoje nós estarmos aqui. E quando a gente fala em machismo e feminismo, eu também tinha uma visão deturpada do que é feminismo. Feminismo não é a superioridade da mulher sobre o homem. É simplesmente termos a igualdade material e não só a igualdade formal que está ali na lei, né? Então, quando a gente tem o tempo todo que, de forma exaustiva, se posicionar, a gente está fazendo o nosso papel de não sermos caladas. Outra situação na Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde chegamos a 17% de delegadas na polícia. Claro que, como somos minoria, os cargos de gestão, de direcionamento da polícia e de estratégias de comando não ficam para as mulheres. E houve uma situação em que quase uma violência institucional de gênero ocorreu, quando Dória anunciou que delegacias 24 horas iam ser abertas a cada mês. Veio uma normativa interna falando que todas as delegadas de polícia do estado de São Paulo seriam de forma determinante designadas a delegacias das mulheres. Aquelas que estavam no DEIC, no DENARC, DHPP, Corregedoria. Ou seja, para combater uma violência social, seria feita uma violência institucional de gênero naquele que deveria combater uma violência social. E aí a gente foi conversar ali com a direção e de imediato entender que a situação não seria essa. E a gente vê muitos delegados hoje comandando delegacias da mulher. Porque a mulher, ela pode ser o que ela quiser, menos na polícia. Então, quando eu falei assim que a gente tem que ter a sororidade, no meu primeiro ano eu tinha muita resistência das próprias pares, mulheres, delegadas. No segundo ano, terceiro, que aconteceu esse episódio, aí eu vi uma satisfação que daí as pares falaram, nossa, o destino quis que hoje, na frente do sindicato, fosse uma mulher para nos defender. Porque as delegadas entraram em desespero, iam ser mandadas para delegacias das mulheres. Não ia ser respeitado suas aptidões. Uhum. Perfeito. Caramba. Você estar lá naquele momento. Naquele momento. Vamos ver a plataforma aqui? Bora lá. Pode ir começando, minha parça. Então, nós temos uma mensagem do Marcos Júnior, que mandou 200 Sparks. Ele mandou, salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. Salve, Marcos. Como diz Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Não desista. O plano B é fazer o plano A dar certo. O Teaser falou isso aqui, lembra? Uhum. Gostei. Orgulhem-se de ter superado cada um destes obstáculos. Parabéns pela conquista, vocês são maravilhosas. Obrigada, Marcos. Fofo. Valeu, Marcos. O Cortes mandou 200 Sparks e falou, boa noite, Cris, Yasmin e Raquel. Cortes aqui. Após sua experiência com as ameaças do estudante de 25 anos, qual é a orientação que você dá a mulheres e homens que passem por situações semelhantes? Referente à investigação de homicídios, o que a polícia pode melhorar? Acho que essa é a pergunta dele. Melhorar o quê? Referente à investigação de homicídios, está escrito aqui, o que a polícia para melhorar? Acho que pode fazer para melhorar? Não, em homicídio, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é referência. É referência porque requer o quê? Aquele know-how, o know-how do policial, e a Polícia Civil, ela tem um material humano, assim, absolutamente excelente. Os policiais, eles se dedicam muitas vezes de forma própria, investindo nos próprios estudos para conseguirem ter essa competência e essa excelência. Em homicídio, a Polícia Civil, o departamento de homicídio é extremamente vanguardista e super, até referência mundial para investigações, quando a gente vê. Agora, quando a pessoa é vítima de stalking, eu sugiro que imediatamente vá até uma delegacia de polícia. E talvez a sua resposta tenha sido dada aquela hora, quando ele diz o que fazer para melhorar, é aquilo que você falou. A gente brigar para a lei
ser mais rígida. Porque Ah, tá. às vezes as pessoas confundem um pouco a aplicação da lei. Às vezes acontece, por que o juiz não deu? Porque o juiz não dá, ele aplica, né? Tem muito essa confusão. Exatamente. Não só isso, Cris. O que daria pra fazer pra melhorar? Porque a polícia é muito boa sem o investimento do governo. Imagina se tivéssemos investimento. Como estaríamos e como seríamos? Sim. Como a população estaria protegida? Então, investimento, contratação de policiais, nomeação de policiais, investimento em viaturas novas, armamentos, salário. Então, isso também seria uma forma de melhorar a polícia. Boa. Antes das perguntas, eu posso falar só uma coisinha? Claro. Esse livro que eu dei pra vocês é um livro que a gente ainda não lançou, que é dos 30 anos do sindicato. E a autora dessa capa, ela está aqui presente e ela é super fã de vocês. O nome dela é Tati Abreu, fotógrafa. Ela veio do Maranhão. De vez em quando ela vem pra cá. E aí ela faz uns trabalhos aqui pra gente. E ela que fez a foto do livro. Ela é autora da foto, da capa. Ficou linda, Tati. Valeu aí pelo Muito trampo. legal. Ela tá bem aqui, na real. Tirou foto aqui com a Tirou gente. foto, Gente já fez boníssima. Cerone. Falou que é membro da plataforma do Flow, Sim. né? Tudo. Ela já fez fotos minhas antes. Já conhece a Cris de É. antes. E prazer te conhecer, então, Ela é Tati. super fã de vocês. Ah, Eu tava no curso lá, o dia que ela tava também. E aí a gente fez fotos. Atirando. É. Ficou muito, muito linda a capa. A foto da capa, gostei. Muito bem. A gente tem o Rodrigo Deve ser Botão, né? Que tá sem o tio, mas deve ser Botão. Raquel, parabéns pelo trabalho. Muito bom saber que tem pessoas tão competentes e sérias como você à frente da polícia. Gostaria de mandar um beijo para Tatiane Abreu, que é minha fotógrafa, e a fotógrafa oficial da Raquel está hoje no estúdio acompanhando ao Ô, vivo. louco, que Olha! timing, né? Você viu? Que louco! timing, gente. Ô, louco! Rodrigo é Botão? Botão. Maravilhoso. Incrível. Beijo mandado. Valeu, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. O Marco Júnior mandou outra pergunta, mandou 200 Sparks e falou: salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. O que eu posso fazer se eu supostamente tiver um vizinho que bebe e fica alterado e age com violência física e verbal contra a mulher e os filhos? Eu supostamente chamo a PM por causa dos gritos dele, mas a família não denuncia. Pode denunciar de forma anônima, 180, que é o canal nacional de denúncias de violência contra a mulher. Denunciar na Polícia Civil do Estado de São Paulo ou 190. Pode sim denunciar de forma anônima. Deve, não só pode. Porque ele diz aqui, ó. Eu supostamente chamo a PM, mas a família não denuncia. Mas se houver uma denúncia anônima, haverá uma necessidade de uma investigação a respeito daquela denúncia. Ah, legal. Entendi. E como é que tá a sua rotina hoje, delegada? A sua semana, como é que é? Olha, Fica não curioso tenho pra rotina. saber. Eu Não não tem? tenho rotina, não tenho. Cada dia é uma situação diferente, é um caso diferente. A gente atua muito na defesa institucional dos colegas ao exercerem as suas atribuições legais. E claro, ninguém gosta de ser preso, ninguém gosta de estar numa delegacia de polícia. Então, o delegado, claro, ele muitas vezes, para exercer as suas atribuições, ele sofre alguns tipos de ingerências ou até tentativas, né? Tentativas de ingerências. E aí o sindicato tem que estar em alerta, pronto. No âmbito jurídico também a gente tem a defesa coletiva de todos os delegados, mas também de forma individual a gente disponibiliza o jurídico. Temos a oportunidade de expor os problemas internos da polícia por estar à frente do sindicato dos delegados. Caso os policiais, eles não podem, porque a gente tem a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo que proíbe, sob pena de um crime funcional, você expor as mazelas institucionais. É uma lei orgânica muito arcaica, de 1979, então assim, é antes da Constituição Federal. Não houve ainda uma alteração, uma nova lei orgânica, houve um ajuste, mas não alterou alguns dispositivos que, no meu ver, são inconstitucionais. Então, eu exerço assim, essa atribuição de poder falar em nome dos pares, que muitas vezes não podem, por a própria vedação expressa da lei orgânica. Então, ontem eu fui treinar, fiz um treino de tiro, ontem no CTT, lá em Ribeirão Pires. Faço muito esporte, muito não, né? Hoje não é muito, mas pelo menos todo dia eu faço um pouquinho. Segunda-feira... Não, a gente tá na quarta ainda, né? Na quarta. Segunda, eu tive algumas reuniões, 2 reuniões.
Então, realmente, é sempre atribulada a situação. Na semana que você vai ver a sua agenda da semana, né? Que sempre muda, né? Sempre muda, sempre muda. E você falou que você foi treinar. Qual arma que você mais gosta de manusear? Eu gosto muito da minha 9mm daqui, que é pequenininha, né? Eu tenho uma empunhadura enorme, olha o tamanho da minha mão. É grande. Mas a arma é fininha, é slim. Eu gosto de fuzil, eu sou habilitada em fuzil também. Carabina e submetralhadora é outro armamento. Mas ontem eu atirei de... Nossa, carabina assusta atirar. Eu fiz o curso, Fez? tinha também. Aham. Ela... É grande, né? Gente, o que tá acontecendo Mas aqui? a 12 dá mais impacto, né? A 12 que você faz assim, o bump e vai pra trás, a 12 é... Atirei de 12 de 9... Ontem eu treinei de fuzil, 12 e 9mm. Uhum. E o treinamento que você fez... Que tipo de treinamento que você fez antes de você ser delegada, assim? Esses treinamentos mais práticos? Esportes? Não de esportes, mas treinamento, sei lá, de defesa ou de direção defensiva. Não, era só artes marciais. Não, eu digo quais treinamentos, o que você tem alguma quais preparação cursos, física quais pra entrar? qual preparação física? Pra entrar na polícia? Isso. Não, pra polícia tem o exame físico que não é corrida, flexão de braço, abdominal, ficar pronada ali, parada estática ali na barra, né, da barra fixa. Mas eles não têm uma... Tiro, por exemplo, ele não existe uma triagem antes de você entrar na polícia. Ah, tá, não tem. Não. Uhum. E antes de eu entrar na polícia, eu já tinha atirado sim, mas eu tinha mais familiaridade com armas de chumbinho. Eu tirava bastante com armas de chumbinho. Bastante. Eu tenho um irmão, né? Então eu era obrigada a brincar com ele. Às vezes eu tava, ai, que saco. Aí eu brincava com ele de arma de chumbinho. Ele tava do lado também atirando de chumbinho, porque tudo que um fazia... Não, mas ele me obrigava a brincar com ele. Ai, que saco. Então vamos lá brincar de chumbinho. E tem alguma coisa assim que você faça no seu momento de lazer que as pessoas não imaginam? Que tipo, não combina com o que... A Tati tá aqui, ó, te dedurando. Momento de lazer. Eu amo viajar. Amo, amo, amo. Não sei o que eu faço com as pessoas. Hã? Netflix, eu sou viciada em Netflix. Choro muito em filme. Não sei se as pessoas... Eu pareço ser sensível, né? Assim, olhando de primeiro momento. Sim. Choro muito. Eu sou chorona pra caralho. Eu chorei agora no último filme, não sei se vocês viram. Tá lá nos populares da Netflix, que é uma história de um casal que eles eram meio que amantes. Esqueci o nome do filme. Eles eram meio que amantes. Daí uma jornalista vai fazer a história da editora e vê que eles hoje estão com 80 anos e ainda separados. Vocês viram esse filme? Não. Então eu vou descobrir o nome. Populares da Netflix. Tenta E ver é se novo? acha. Esse Tá filme agora, tá na hora. ou entrou agora, Entrou mas agora? já era um filme antigo? Não, é novo. novinho. Original novinho. Netflix. Tá. Maravilhoso. Eu sou Perfeito. chorona. Nossa, eu choro demais. Eu choro. Comercial do Dia das Mães das Casas Bahia, eu tô chorando. Novela. Muito, muito. Eu não assisto muito novela. Final do skate nas Olimpíadas. Tô chorando. O quê? Mas aquilo foi maravilhoso. Mas não Foi precisa lindo. muito. Foi Não precisa maravilhoso. muito. Eu choro tudo. Às vezes a pessoa conta algum negócio. O surfista que venceu o brasileiro, Ítalo. Maravilhoso. Nossa, aquele vídeo dele... Nossa, não tem eu não maravilhoso. aguento mais Não tem como. chorar. Eu sou Maravilhoso. chorona demais. Nossa, Eu choro bastante. Encontrou? Os brutos também amam, né? Os brutos também amam. Mas eu vi uma coisa outro dia. Eu gosto sempre dessas frases assim, né? Eu fico sempre lendo e ouvindo esses vídeos. Não é muito. Como fala? Ai, caramba, sumiu o nome agora. De autoajuda. Não é autoajuda, mas de conhecimento mesmo, né? Frase. E aí eu vi outro dia um vídeo, o cara falava assim: o duro de ser uma pessoa forte é que as pessoas não têm lá muito cuidado em lidar com você. Porque elas acham que você aguenta tudo. E de fato você aguenta. Mas aguentar é diferente de sentir. Não quer dizer que você não sente. Dói em você igual dói em todo mundo. A diferença é que A você... suportabilidade. Exatamente. Eu falei, caralho, é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ela aguenta. Vai lá, ela aguenta. Quem é ela? Eu aguento. Porra, pode bater mesmo que eu aguento. Mas não quer dizer que não doa. Né? É a forma como você recepciona aquilo. E como você tem de reação àquilo, né? Mas que dói. Que dói claro. em todo mundo. Claro. Mas é o quanto você segura a dor, né?
E você falou que seu marido também é da polícia? Ele é. O Marcel tá de plantão agora. Ele tá hoje, trabalha no Garra, no DOP, Grupo de Operações Especiais. Ele saiu de casa hoje quase 3h30 da manhã, porque ele teve uma operação. E é nessas operações que eles fazem, que é o apoio ao trabalho da Polícia Judiciária, geralmente eles descobrem que eles vão fazer no apoio só no momento da ida, né, até a situação. Foi um trabalho bem bonito, que foi... eles desmantelaram quadrilhas ali que estavam praticando, eu não sei se era pedofilia, saiu até no informativo da polícia, era algo relacionado à pedofilia. Ah, não, eram traficantes de remédios abortivos, contrabandistas. Bem bacana a operação. E ele saiu de casa bem cedinho hoje, bem cedinho. Vocês conseguem... Nessa troca de plantão, vocês conseguem se organizar pra se ver? Porque assim, eu não estou fazendo plantão, então eu não trabalho mais noturno, sábados, domingos, feriados, noturno. Ele trabalha, né? Ele tá trabalhando. Então, eu tenho uma rotina normal. Só quando tem uma emergência no sábado, no domingo ou à noite que eu tenho que fazer algo. Mas a gente se encontra, assim, normalmente. A gente tem o nosso tempo juntos. Quem indicou você aqui pro Vênus foi o pessoal lá do delegado da Cunha. Eu encontrei com ele aqui embaixo. Com a Lê? Sim, com a Lê. Que o da Cunha... Como que vocês se conheceram, assim? Vocês já trabalharam juntos? Não, nunca trabalhamos juntos. O da Cunha, ele é conhecido, hoje ele tá bastante conhecido na polícia, não só na polícia, como fora da polícia, mas a gente nunca trabalhou junto e o nosso contingente é muito pequeno, né? A gente é como se fosse um mini bairro de uma cidade do interior. Todo mundo se conhece, né? Então, eu conheço o da Cunha, assim, como todos conhecem, até quem já tá fora da polícia conhece. Que a gente falou, a gente quer uma delegada pra trazer pro Vênus, eles falaram, vou indicar a pessoa. Ah, foi bondade. A pessoa certa. Foi bondade. Foi muito legal. Muito Foi legal. bondade. Nossa, que episódio intenso do caramba. Mas eu tinha outra pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar uma outra coisa que me fugiu agora, minha parça. Calma. Deixa eu falar um negócio aqui. Me deduraram que ela tem um livro que é Grandes Mestres da Arte Marcial. Que ela falaram que saiu no... Tem uma fotinho dela no livro. Ah, sim. Uma foto atirando, tá bem legal, além é porque assim, existe anualmente, a cada 2 anos, eles fazem livros de artes marciais e aí eles convidam os praticantes, aqueles que são mestres em artes marciais, e eu saí, acho que foi em 2018 ou 2019, nesse livro. É uma situação diferente, né? Apesar que tá ligado, né? Artes marciais, com polícia, tá tudo ligado. Verdade, mas é uma A ótima foto é legal, curiosidade. é uma foto que tem uma fumaça assim, sabe? Eu tô atirando, tá bem legal. Toda a foto. especial, assim. Muito legal. Eu lembrei que eu ia perguntar. Eu ia falar, assim, da exposição. Por exemplo, o delegado da Cunha, que acumula aí milhões de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá com agora um podcast. Você também tá indo em vários podcasts, tem uma rede social com milhares de seguidores. Não, eu tenho um pouquinho. Não são milhares? 58 mil. Isso são milhares. Não, milhares são vocês. Não, Vocês. 58 mil é gente pra caramba. Ah, não, mas delegada. vocês estão acima de 100 mil que eu vi. Vocês estão com muitos seguidores. Mas o que eu digo, em contrapartida, tem policiais que escondem as redes sociais, trancam Sim, tudo, que sim. não colocam que são policiais. Queria entender a relação dessa super exposição e fugir dessa exposição. O meu trabalho necessariamente precisa de uma exposição, porque praticamente eu sou a porta-voz dos delegados de polícia. Existe, claro, aqueles que falam em nome da Polícia Civil nomeados pelo governo e existe aqueles que são eleitos para falar em nome dos policiais, né? Eu fui eleita, porque eu fui eleita pelo Sindicato dos Delegados para representar a vontade não do governo, mas a vontade real dos pares, o que eles gostariam de falar. E eu tenho essa missão de falar. Muitas vezes eu atraio muitas pessoas que não simpatizam com o que eu falo, porque as verdades não são legais de serem ouvidas. E, por exemplo, as pessoas que não gostam das suas imagens expostas, talvez é porque trabalham em situações de investigação e há necessidade desse anonimato para investigar. A polícia judiciária, a polícia civil, ela tem um trabalho muito investigativo, aquele trabalho de inteligência. Então, alguns policiais que estão nessa área, eles preferem não se expor. Sim. Agora, para toda exposição na Polícia Civil do Estado de São Paulo, existem normas e regras. E essas regras, elas estão ali precedindo, necessitando de autorização. Então, você precisa de autorização para poder falar. Senão, você não tem autorização. E hoje, por falar
muitas coisas que até o governo fica desconfortável, porque a gente aponta as mazelas e os erros do governo diariamente, eu não preciso de autorização porque eu estou amparada pela lei do sindicato aqui do Estado, lei sindical de todos os sindicatos. Todos os representantes de sindicatos, eles podem falar sem autorização. Agora, quando você está na instituição, às vezes que eu também me reportei publicamente, expondo publicamente, houve sempre uma autorização para poder... Eu fiz um documentário para a Holanda, foi bem bacana. Saiu ali uns shorts, era... Aqueles filmes curtos, né? Curta-metragem na Holanda, documentário. Era em 2013, a Copa foi em 2014. Foi 2014. Fiz também no aquele EI da CIA, EIE, sei lá. Sei. Eles estavam acompanhando uma policial militar e eu, como delegado, eu estava no 68, lá no Lajeado, Zona Leste, fundão da Zona Leste. Mas tudo autorizado, tudo tranquilamente. Então, às vezes, eu acho importante que tenha a divulgação do trabalho para que a população saiba o quão importante é o trabalho policial. Agora, existem muitas polêmicas, né, a respeito disso. Teve alguma vez que você pegou algum caso assim, ou que você, o seu sexto sentido ali, achou que a pessoa era inocente, ninguém mais acreditava e você conseguiu? Ou o contrário, que você achou que era culpado e ninguém mais acreditava e você conseguiu provar que era? Teve algum caso assim? E é muito difícil que você tem pouco tempo para resolver, né? O período do plantão. Chegou um porteiro quase linchado, até a delegacia conduzido pelos policiais militares, em que todos os moradores queriam linchar, falando que o porteiro tinha assediado sexualmente, estupro, né? Em uma menina que estava ali, e que havia aquela situação. E você prender em flagrante uma pessoa por estupro, é praticamente você condenar aquela pessoa, né? Até ele vai no encarceramento do sistema prisional, ele vai de forma diferenciada, porque ele pode correr risco de vida. Então é algo assim, é muita responsabilidade, né? O que eu estava ali. E eu senti alguma coisa esquisita. Ali. Eu pedi imagens, né? Eu queria fazer tudo aquilo porque eu queria ter um embasamento para poder efetuar a prisão. É muito mais fácil fazer, tá bom, tá todo mundo falando que vamos prender, depois o juiz e o promotor se vira e o advogado se vira. Mas eu falei, Numa dessa, a vida da pessoa acaba, né? Sim. Aí eu pedi para todo mundo, pedi para a equipe do plantão, no caso, e até esse prédio. Eu tentei ver o máximo de testemunhas. Chamei todas as crianças que estavam ali brincando, pré-adolescentes de 12, 13 anos, para saber o que aconteceu. E, claro, fazendo a cariação, chamando, conversando com outro. Na realidade, a menina estava com medo dos pais, que ela não tinha ido que os pais, eles eram muito rigorosos, ela tinha que entrar no horário certo, e ela estava brincando lá com as outras crianças, inclusive ela estava de namorico com um outro menino ali, que também eles acabaram falando, a criançada toda começou falando, os adolescentes. E aí eles resolveram falar que a culpa era do porteiro. Ai, meu Deus. Olha, a falta de noção da responsabilidade que eles estavam colocando num trabalhador. E claro que eu tive que colocá-lo como... E tava tudo contra ele ali. Não, tava tudo. Mas eu tive que fazer o BO, tive que colocar todos os fatos, ouvir todas as pessoas, e eu deliberei pela não prisão em flagrante por falta de conjunto probatório, e foi feito aberto um inquérito para investigação do suposto estupro praticado, porque daí quem vai decidir é o promotor e o juiz, né? No caso, ali, no primeiro momento, eu consegui provas, assim, testemunhais, as declarações de que aquilo, na realidade, foi um grande do mal entendido. E depois esse processo correu? Não, eu não fico, porque são muitos casos, eu não acompanho, porque também a gente muda, às vezes, de delegacia. Sim. Então, eu não soube desfecho desse caso. Mas esse caso me deu uma sensação de que não era assim. Outra situação foi... Eu não gosto de falar mal da co-irmã, mas foi conduzido até mim um suposto averiguado de um suposto crime, só que eles precisavam saber se ele tinha praticado o crime ou não, e não estava constando no sistema. À época, ele tinha que ir até a Fundação Casa para ver se, quando menor, ele estava como procurado ou não, e etc. Ele foi intacto, só que assim, eu olhei ali no balcão ali da delegacia, tava uma menina de 18 anos com um bebê no colo esperando ele voltar. Quando esse homem volta, que também devia ter uns 18, 19 anos no máximo, ele volta completamente deformado.
Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, ele caiu da viatura. Falei assim, caiu da viatura? Só que daí os policiais que tinham levado já tinham ido embora. Tive que pedir pra voltar, eu tive que constar no papel, não pude fazer o flagrante porque a própria vítima falou que não era, mas tive que investigar aí uma suposta tortura, lesão corporal, etc. Eu só não vou falar quem era que tava com essa equipe de policiais da co-irmã, mas ele é conhecido. Entendi. Ele é conhecido. Eu vou interromper aqui de novo. O nome do filme que você tinha falado é A Última Carta de Amor? É. É maravilhoso. Fica curioso aí. O final é Fica a maravilhoso. dica aí. Então, Tá. a última carta Carta de de Amor. amor, Netflix e Bom Dia, Verônica. Posso falar? Netflix Chorei também. de soluçar. Vou assistir, então. O último que eu chorei de soluçar assim foi Simplesmente Acontece, que eu assisti 5 vezes num fim de semana. Lindo. Aluguei lá no negocinho, botei, assisti de novo, 5 É vezes em um lindo fim de mesmo. semana. Uma série bacana de ver, que a gente tava falando em estelionato sentimental, é Dirty John, baseada em fatos reais. Primeira temporada. A segunda temporada também é bacana, mas a primeira temporada fala exatamente aquilo que a gente tava falando. E Dirty John. Dirty John, e é uma arquiteta californiana, super bem de vida, assim, bonitona, na faixa dos 50 e poucos anos. Aí vem um Richard Gere se colocando como médico, e eu não vou dar spoiler, mas é uma série muito bacana. Ótima indicação. Boa. Você assiste série de investigação policial? Adoro. É mesmo? Adoro. Mas sabe... Essa é muito suspeita pra falar. Mas assim, uma série que quem não torceu pros bandidos, aquela Casa de Papel, né? Vai sair a Pelo quinta amor de temporada agora, dia Gente, 3 de setembro. porque você fica com raiva daquela policial, ela não, eu não sei, aquele, lá não tem delegado, não sei o que ela era, inspetora, grávida, já Inspetora torturadora. Sierra. Aquela torturadora, né? Você fica com raiva dos policiais ali. E o bebê que não nasce nunca, esse bebê, meu Deus do céu. Minha série preferida é, além de Friends, claro, mas é Drop Dead Diva. Não vi. Nossa, eu amo. Drop Dead Diva, ela é... Eu costumo comparar ela com House, Dr. House, que é sempre 2 casos médicos por episódio. Um sempre dele, o outro sempre de alguma outra pessoa que trabalha com ele. Os 2 casos rolam no episódio, paralelamente roda a vida pessoal dele. Certo? É a mesma coisa, só que ela é uma advogada. Ai, que legal. Então sempre tem 2 casos, rola um sempre ela sendo a protagonista de resolver aquele caso, a companheira de escritório dela resolvendo o outro. A parte segue a vida. Então são séries assim que você pode ou assistir fofamente, seguindo Ou alternado. a linha do tempo da vida dela, ou você fala, não, tô só a fim de ver como ela resolveu os casos. E é muito legal porque Ai, toda vou ver. vez, cada caso que ela resolve tem alguma coisa a ver com a vida dela. Vai, eu vou dar um exemplo qualquer. Tipo, sei lá, ela tá aqui resolvendo um negócio e tal, a irmã dela liga, ela fala, oi, você vai pegar o carro dela? Carro? Ai, eu não prestei atenção no pneu. Aí ela volta e tinha alguma coisa no pneu. Era sempre alguma coisa que acontece na vida dela Que dá a dica. que dá o estalo e ela acha... E os episódios concluem. Maravilhoso. Eles sim, concluem. Sim, sempre conclui. Ai, sempre que legal. conclui. Mas eu amo essa série e foi muito engraçado porque quando ela foi lançada, ela tava acontecendo, acho que ela chegou na 4ª temporada, ela foi cancelada. Do nada. Parou. Ué? Não vai ter mais. Eu, como? Aí os fãs do Drop Dead Diva começaram a fazer uma movimentação na Mutirão internet. mundial. Porque tinha uma brincadeira lá que ela fala que a unha do dedinho, ela pinta de verde quando ela vai resolver alguma coisa muito forte na vida dela. Ela pinta a unha do dedinho do verde, que é um sinal de sorte dela lá. E aí todo mundo começou a pintar a unha do dedinho de verde e postar. Que Tipo, legal. porque a nossa briga era assim, só faz um final. Pelo amor de Tem que ter um Deus. final digno. Não Pode ser cancela a série do nada. Um episódio de 20 minutos. Pelo amor de Deus, só faz o final. finaliza. E aí eles fizeram de novo uma última temporada mais curta, menos episódios mais curtos, Mas mas teve o final. eles deram o final. Foi meio atropelado, mas deram. Mas Eu amo essa série, Drop Dead Diva. Drop Ó, Dead Diva. Eu não sabia que era sobre isso. Lendo o nome só, eu achava que era de drag queen. Tipo Não. assim, Drop Dead Diva. É transforma. maravilhoso. É maravilhoso, assim, de verdade. Vale a pena. Eu assistiria de novo tranquilamente, assim, porque é muito gostoso você ver as soluções dos casos, sabe? Ai, é maravilhoso. Agora, uma última dica, né? Que a gente não vai ficar falando de dicas de filmes, mas eu acho que todo mundo já assistiu. É O Segredo dos Seus Olhos. Sim. Ele Com Darim, argentino. É O Secreto dos... lindo. E é de investigação. É e o final é maravilhoso. surpreendente. Meu, esse filme é maravilhoso. É O Secreto aquele- dos Seus Olhos. Não, acho que o que eu vi É do Darim. o todos já sabem, todos lo sabem. Não. Sabe qual é esse? É do mesmo ator. É do mesmo autor, né? Ator, o ator. Não Ah, do ator, daquele, ator do mesmo. Darim. Porque é, esse outro, todos já sabem, é esse? Nossa, esse eu vi no cinema e fiquei assim. é muito bom também.
Mas ver o Um Segredo contratempo também é bom, muito bom. né? Muito bom. Nossa, a gente vai ter que fazer uma durante a listinha. tormenta. Esses filmes argentinos e espanhóis são muito bons também, né? São. A gente vai ter que fazer, sabe o quê? Botar toda essa lista num comentário da nossa foto do Instagram pra galera poder achar Pra tudo, poder porque achar é os muita filmes. coisa. E as séries. Fechou, vamos fazer isso. Então é isso. Delegada Raquel, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi incrível. Foi Nossa, incrível voou, demais. né, o nosso Voou bate-papo. Muito. Eu adorei, achei assim, muito legal. Muito obrigada pelo convite e por poder expor de forma livre, né? Tudo que a gente fala, assim, eu queria até deixar claro que a gente não tem conotação partidária, a gente está falando de forma real, técnica. Se este governador ele resolver cumprir com as suas obrigações, a gente vai dar um maior apoio e até me coloco aqui à disposição para ajudá-lo a corrigir as suas deficiências, né, na gestão da segurança pública. Perfeito. Estou aqui para ajudá-lo. Perfeito. Ótimo. Quer deixar suas redes sociais? O pessoal acompanhar seu trabalho? @ Raquel Galinatti com 2 L's. Apesar de ser japonesa, eu tô usando sobrenome italiano. Essa misturada. E qual que é o seu sobrenome japonês? Kobashi. 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 Mas não tem como no Brasil você ter uma, né? Não tem como. A gente tem sangue de tudo quanto é lugar. Miscigenados, né? É isso, Somos. é isso. Somos brasileiros, não tem como. Exatamente. E você, viajante que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Esse episódio de hoje foi nosso episódio de número 101. E nos siga também lá no Instagram para acompanhar todas as atualizações de agenda, porque teremos uma essa semana. Vai ter mais um Vênus, né? Vocês viram que ontem não teve, mas o Carpinejar também já foi reagendado, tá bom? Mas a gente vai ter uma surpresa. Tem surpresa. Nos sigam lá em @ovenuspodcast. Tem surpresa. E sigam @Cris Paiva e @Yasi Yassine, que é o nosso perfil pessoal. Um beijo a todos. Beijo.